Vamos começar agora o pós-jogo de Flamengo 4, Corinthians 0. Vamos começar aqui colocando já a enquete dos melhores em campo, né? Exatamente. Vamos. Eu começo com você, vai Posso botando colocar a enquete? enquete aqui? Ok. A enquete eu posso Pode colocar. colocar só para perguntar. Aqui no coisa Não, mesmo? bota aqui. Bota aqui e bota lá também. Bota nos dois. Aqui no outro. Sim. Sim, não é aí. Aqui, ó. É aqui, por favor. Cadê? Então tá. É aqui que você Ah, tem que tá. colocar. Ok. Vamos lá. Eu vou começar, já que você tá botando uma enquete aí. Sim. Sobre o Flamengo, eu acho que foi. Falando primeiro sobre a partida no geral, depois tentando entrar um pouco mais no assuntos, né? Assim, foi uma atuação espetacular do time do Flamengo. Uma atuação que esta sim é o tipo de atuação que a gente espera que o Flamengo faça mais vezes durante a temporada. Assim como foi contra o Juventude, o Flamengo, desde o primeiro minuto, partiu para cima do adversário, independente de quem fosse. O Flamengo conseguiu, logo nos primeiros minutos, demonstrar claro que o objetivo no dia de hoje era fazer uma grande partida e ter um ótimo resultado. O Flamengo fez uma partida espetacular. 4-0 é pouco para o que o Flamengo fez. Esta que é a verdade. A atuação do Flamengo foi incrível, fantástica. Faltam palavras para falar sobre a atuação do Flamengo hoje. Um time que tem um baile no time do Corinthians. Sim, o time do Corinthians Só para perguntar, tá bom aqui? sim. E quem é o quarto nome, antes que você coisa? Pedro de Arrascaeta, Eric Pulgar, quem mais? Quem mais? Quarto nome aqui? Tô pensando, peraí. Quem foi que jogou pela esquerda? Everton Cebolinha. Vou botar Everton Cebolinha. E assim, a atuação do Flamengo foi fantástica, espetacular. É verdade que o Corinthians está vivendo um momento ruim, né? Demitiu o treinador, está contratando o Dorival Júnior, que não estreou hoje contra o Flamengo, né? Assim como o Tite não quis estrear contra o Corinthians na temporada passada lá na Neoquímica Arena, dessa vez foi o Dorival que quis estrear contra o Flamengo do Maracanã. Porque eu acredito eu que já esperava que seria um jogo muito difícil, como foi para o time do Corinthians. Falando do lado do Flamengo, o Flamengo fez uma atuação espetacular. O Flamengo deu baile no time do Corinthians. O Flamengo. Esse é o time do Flamengo que a gente quer ver com muito mais frequência do que nós vimos até aqui, depois dos jogos contra. Depois da final do Campeonato Carioca, o Flamengo fez alguns bons jogos. Eu deixo isso bem claro, diferentemente da maioria das pessoas que ficavam criticando muito o Felipe Luiz, eu deixo claro, o Flamengo do Felipe Luiz fazia boas partidas, não espetaculares como o jogo de hoje. Porém, o Flamengo fazia boas partidas, porém o Flamengo não conseguia finalizar bem para o gol. E isso acaba resultava assim, empates contra o Vasco, contra a LDU, contra o Internacional. Então, assim, mas não era por falta de qualidade na finalização do time do Flamengo. Não era, gente. Finalização não era falta de Desculpa, criatividade. não era por falta de qualidade, era por problemas de finalização. Este era o grande problema do time do Flamengo até aqui na temporada. E eu espero que isso melhore. E eu acredito que vai melhorar quando o Flamengo tiver o Pedro à disposição. Só que a gente não pode só contar com o Pedro, porque o Pedro não estará à disposição todos os minutos e nem em todos os jogos. Então é importante que o time do Flamengo entenda de uma vez. Isso vale para todos os jogadores. Para o Arrascaeta, para o Cebolinha, que marcou gol hoje, para o Bruno Henrique, para o Plata, para o Michael, para alguém que, se eu esqueci, Luiz Araújo. É necessário melhorar a finalização, porque se esse time melhorar a finalização, a chance do Flamengo ser campeão nesta temporada é muito grande. Mas para isso, o Flamengo necessita se melhorar na finalização. Aí você vê, num dia que o Flamengo consegue ter um grande dia de finalizações, porque é sempre vou falar, o Flamengo venceu o Corinthians por 4-0, Tá bom? Tá bom. O Flamengo venceu o Corinthians por 4-0, porém o Flamengo poderia ter vencido até por mais. O Flamengo teve 2 bolas na trave, o goleiro Hugo Souza fez no mínimo as 2, 3 grandes defesas. Então, assim, era para ter sido até mais. Só que, como o Flamengo venceu por 4-0, não tem como criticar absolutamente nada o Flamengo no dia de hoje. Eu acho que é difícil você encontrar um jogador que tenha jogado mal. Não tem. Hoje todo mundo jogou bem, inclusive quem veio do banco de reserva jogou bem. O Luiz Araújo entrou muito bem por esse lado esquerdo aqui, muito bem mesmo.
Então, assim, foi uma atuação que é o tipo de atuação, assim como foi contra o Juventude, que é o tipo de atuação que a gente sabe que o Flamengo não vai ter todas as semanas, até porque para ter esse tipo de atuação é muito importante ter descanso. E o Flamengo, por exemplo, teve, diferentemente do que tinha acontecido antes, o Flamengo desta vez deu sorte, posso falar assim, de jogar na terça-feira. O Flamengo jogou na terça, então o Flamengo voltou do Equador na terça-feira, chegou aqui no Rio de Janeiro de manhãzinho. Então o Flamengo teve quarta, quinta, sexta e sábado para descansar e treinar. O Flamengo descansou na quarta-feira, os jogadores voltaram a treinar apenas na quinta-feira na parte da tarde e mesmo assim o Flamengo ainda teve sexta e sábado para treinar, o que foi ótimo, diferentemente do que aconteceu na temporada passada, quando o Flamengo enfrentou o Bolívar na altitude numa quinta-feira e ainda tinha um adversário duríssimo no final de semana. Não que o Corinthians não seja, porém o Corinthians por exemplo, jogou na quinta-feira e o Corinthians jogou praticamente 80 minutos do jogo com um homem a menos. É sempre bom destacar isso. O Corinthians jogou na quinta pela Copa Sul-Americana e jogou com um homem a menos por quase 80 minutos. Então, fisicamente, o time do Corinthians hoje estaria mais cansado, até porque ele entrou com o time titular. Já o Flamengo foi fantástico, gente. A atuação do Flamengo é... Essa é a foto? Qual é a foto? Essa aqui? Essa aí. A atuação do Flamengo hoje é espetacular e a única coisa que a gente pode fazer é bater palma para a atuação desses jogadores que hoje sim orgulharam o seu torcedor. Eu tenho certeza que não há um torcedor do Flamengo que não esteja nesse momento feliz, alegre, muito orgulhoso do desempenho da equipe e é por isso que muitos torcedores do Flamengo, obviamente, cobram grandes atuações do Flamengo, porque a gente sabe que este elenco pode entregar grandes atuações, como foi no dia de hoje, como foi no jogo contra o Juventude. Então, assim, não há a menor dúvida que o Flamengo pode fazer, está mostrando os melhores momentos ali, assim, é um show de grandes chances do Flamengo no jogo. Por isso que eu digo que 4-0 foi até pouco pelo que o Flamengo fez durante o jogo todo. Agora vou falar separadamente sobre os minutos. Se vai faltar aqui, com certeza, gente, vai faltar finalizações aqui, porque foi muitas finalizações do Flamengo, muitas grandes chances. Então, vamos lá. O Flamengo começa o jogo, logo no comecinho, marcando pressão, o time do Corinthians. Então, nos primeiros 15 minutos, o Flamengo tem duas grandes chances. A primeira grande chance do Flamengo é, inclusive, o gol do time do Flamengo. A gente vê o Flamengo começando, o Corinthians bate um lateral, aqui pelo lado esquerdo do Corinthians, nosso lado direito. O Flamengo consegue recuperar a bola. O Gerson dá um bom passo para o Arrascaeta de frente consegue virar a bola. Olha lá o lance que eu falei do Memphis Depay lá. Ali, ó. Esse ali que eu tô falando. O Arrascaeta consegue virar a bola pro Everton Cebolinha. E aí, a ultrapassagem do Ayrton Lucas foi muito, muito, muito importante pro Flamengo. Porque ele deixa o Mateuzinho na dúvida. Nessa que o Mateuzinho fica na dúvida, abre o espaço para que o Everton Cebolinha abra para poder joga a bola para dentro e tenha todo o ângulo para finalizar. É verdade que era longe, sim, era longe. Porém, ele conseguiu fazer uma grande finalização. Se tem algo positivo no Everton Cebolinha, é esta finalização de fora da área. Muitas das vezes, geralmente é colocado, dessa vez não. Dessa vez ele bateu realmente com muita força na bola, não foi colocado. Porém, a bola foi rasteira e entrou no canto. E o Flamengo abriu o placar logo a 6 minutos depois, 2, 3 minutos depois. O Pedro cabeceou a bola na trave, uma bola parada que o Arrascaeta cruzou. E eu não sei se foi o Pulgar ou se foi o Léo Ortiz, que a cabeceia, ela tá repetindo. Eu realmente não sei se foi o Pulgar ou. Não sei se foi o Pulgar ou o Léo Ortiz cabeceia. Acho que foi. Agora olhando pro replay, eu acho que foi o Eric Pulgar que cabeceia na primeira trave. E o Pedro até consegue cabecear e a bola vai na trave. Ali, depois disso, nos 12 minutos seguintes, até mais ou menos. Posso falar até mais ou menos do minuto 18 ao minuto 30, o Corinthians melhora no jogo, o Corinthians passa a atacar o Flamengo mais, o Flamengo começa a não conseguir pegar a segunda bola, o Corinthians chegou uma vez realmente de perigo, que é a finalização do Mateuzinho numa bola que geralmente acontece quando o Ayrton Lucas está em campo, toca a bola, faz o cruzamento do lado do Wesley para o lado do Ayrton Lucas, o Ayrton Lucas estava marcando, no caso, se eu não estou errada, o Carídio, e aí o Mateuzinho aparece completamente livre, o Mateuzinho finaliza e o Rossi faz uma defesa espetacular, né? Posso destacar aqui, grande defesa do Rossi. Até aí,
ok, o Flamengo ali, o Corinthians tinha equilibrado o jogo e tal. Porém, a partir dos 30 minutos, o Flamengo volta a tomar as rédeas do jogo. E aí vem o segundo gol do Flamengo. O Eric Pulgar já tinha dado um passe longo espetacular para o Wesley, só que o Wesley, infelizmente, não tinha conseguido dominar a bola. E desta vez, sim, o Pulgar dá um passe novamente espetacular. O Pedro faz a parede, deixa o Arrascaeta de frente para o gol. O Arrascaeta caminha um pouco mais com a posse da bola. E quando abre o ângulo para a finalização, o Arrascaeta bate de fora da área no cantinho ali aos 33 minutos. O Flamengo fazia 2-0. E a partir dali, o Flamengo, até o final do primeiro tempo, o Flamengo foi o dono do jogo. Minutos depois, o Corinthians tenta sair jogando. Nessa que o Corinthians tenta sair jogando, o Hugo dá um passe terrível para frente da área. E o Pedro, espetacularmente, né, um jogador que pensa muito rápido, conseguiu chutar de primeira e marcar o gol do Flamengo ali. O Flamengo fazia 3-0. E acredite que o Flamengo ainda teria mais uma grande oportunidade em mais um lance de Pedro. O Pedro terminou o jogo com 2 gols. Porém, o Pedro poderia, inclusive, ter feito um hat-trick no dia de hoje. O Pedro faz uma jogada, ele recebe ali no meio da zaga do Corinthians, faz uma jogadaça, dribla 2 jogadores do Corinthians. O jogador do Corinthians comete falta no Pedro, é sempre bom destacar isso. O jogador do Corinthians comete falta no Pedro, mas o Pedro segue no lance, dribla o jogador do Corinthians, finaliza, e aí sim, o Hugo Souza faz sua primeira grande defesa do jogo, que foi uma defesaça com os pés. Só falar um negócio aqui pra você também. Já vou seguir. Aqui. Aí, continuando. Aí, ok, vai pro intervalo. O Felipe Luiz volta com o mesmo time, né? O Felipe Luiz volta com a mesma equipe pro segundo tempo. E tava certo, o Felipe Luiz estava completamente certo em voltar com o mesmo time. Dessa vez o Felipe Luiz não precisava realmente fazer substituições, estava todo mundo jogando muito bem, todo mundo concentrado. E aí voltamos para o segundo tempo. O time do Corinthians só tinha feito uma substituição, que tinha sido a entrada do Igor Coronado no lugar do Memphis Depay. O Memphis Depay que saiu após tomar um chute do Léo Ortiz, ali pela metade do primeiro tempo, pode-se falar assim. E ele foi substituído, provavelmente foi pancada, ele saiu. Ok, voltamos para o segundo tempo. Como eu disse, não vou conseguir colocar todas as finalizações do Flamengo aqui, porque realmente o Flamengo finalizou hoje muito bem e muitas grandes chances. Logo aos 2 minutos, o Flamengo quase marca em um chutaço do Arrascaeta. Inclusive, esse chute do Arrascaeta é que a bola não entrou e foi um pouquinho diferente, mas me lembrou o gol que o Arrascaeta faz contra o Corinthians na Copa Libertadores de 2022. Só que dessa vez ele não bateu com a bola girando. Lá a bola girou, bateu com a direita e a bola foi no ângulo. Dessa vez ele chutou mais com força, com a perna esquerda, e a bola foi no travessão. Ali aos 2 minutos o Flamengo quase marca o quarto gol. O Flamengo, nos minutos iniciais, realmente poderia já ter marcado o quarto gol. O Flamengo aos 14 minutos tem uma troca de passes assim fantástica. Esta que é bom destacar isso. A troca de passes do Flamengo aos 14 minutos, em especial com a participação de De La Cruz, é um negócio assim de cinema, gente. O time do Corinthians está todo armado ali na defesa, está praticamente os 11 jogadores do Corinthians atrás. E o De La Cruz vem trocando passes com os seus companheiros, dá um passe fantástico. O Pedro devolve para o De La Cruz e o De La Cruz finaliza e o Hugo faz uma defesaça. Essa jogada, para mim, reflete. Essa jogada, para mim, em especial, é a jogada da partida, por mais que não tenha saído o gol. Porém, para mim, esta é a jogada da partida, porque demonstra o que foi o Flamengo e o que foi o time do Corinthians. Um Corinthians perdido na marcação contra um Flamengo que sabia o que fazer com a posse da bola, sabia aonde os jogadores deveriam estar posicionados, onde os jogadores deveriam se movimentar. E assim, esse lance do De La Cruz, esta chegada do De La Cruz dentro da área, e ele já tinha feito isso umas 2 vezes no primeiro tempo, porém ele não recebeu o passe, prova o que eu falo sobre o De La Cruz. O Felipe Luiz utiliza muito o De La Cruz na saída de bola, mas eu volto a dizer, eu acho que o Felipe Luiz tem que tentar deixar o De La Cruz um pouco mais livre para chegar na área adversária, porque o De La Cruz é um jogador que eu posso dizer que é um box-to-box. Ele fazia isso muito bem no River Plate e é exatamente por isso que
ele marcava muitos mais gols lá na Argentina do que marca aqui no Brasil. Claro que o nível do futebol brasileiro atualmente é superior ao futebol argentino. Porém, muito dos gols que o De La Cruz marcava na Argentina era assim, vindo de trás, entrando, pisando dentro da área. Algo que, como o Felipe Luiz, o De La Cruz não faz muito. Então, se for parar para pensar, alguns gols do De La Cruz são de bola parada, não são de chegadas na área. Então, assim, o De La Cruz precisa pisar mais na área para ser um homem surpresa, um jogador que vem de trás e ele tem qualidade para fazer isso. Esse, para mim, é um dos grandes pontos fortes do De La Cruz, então espero que o Felipe Luiz dê um pouco mais de liberdade para o De La Cruz, como ele teve no dia de hoje. Aí, seguindo, tivemos. O Flamengo seguiu atacando o Corinthians. Aí é que eu falei, minha memória realmente, eu não sei se eu esqueci algum lance ou não. E aí temos aos 34 minutos do segundo tempo, provavelmente a memória esqueceu. Porém, temos aos 34 minutos o pênalti pro Flamengo, que o Pedro cobra, né? Eu falei antes daqui, enquanto a Maiara estava completamente preocupada, porque o Pedro iria cobrar. O Pedro iria cobrar e o Hugo estava no gol. Assim, eu falei, antes mesmo, muito legal esse final deles aí. Antes mesmo do Pedro cobrar, eu disse, Pedro, antes de correr pra bola, eu falei, ele tem que ir correndo e bater com força. Só assim para tentar fazer o gol de pênalti. Já que o Pedro não é um grande cobrador de pênalti, só assim para ele tentar fazer o gol no Hugo. Se ele tentasse bater colocadinho, tentando tirar do Hugo, ele não ia conseguir fazer o gol. E aí o Pedro, que também tava na cara que ele já tava cansado, o Pedro literalmente deu na cara da bola. E nessa que ele deu na cara da bola, a bola subiu um pouco, muito bem cobrado o pênalti do Pedro, tá? Quero deixar isso bem claro. Grande cobrança do Pedro. E a bola foi muito acima do Hugo, sem chance pro Hugo. E o Flamengo ali fazia 4-0. Então, o Flamengo, o Felipe Luiz já tinha feito. Ali, acho que. Eu não sei se o Felipe Luiz já tinha. Acho que o Felipe já tinha feito umas 2 substituições antes. Aí, assim, já tinha feito 2 substituições antes que o Luiz Araújo tinha entrado. Aí, aos 34, é o momento que, após o pênalti, o Felipe Luiz faz as últimas substituições do Flamengo. Não sei se todas, mas porém ele faz mais de 2. Tira o Arrascaeta, tira o Pedro. E no finalzinho de jogo, o Flamengo ainda tem mais uma oportunidade, que é o Wesley faz o cruzamento e o Bruno Henrique cabeceia para fora. Então, assim, com certeza que eu coloquei 4 grandes lances do Flamengo, provavelmente no segundo tempo teve até mais, porém eu só marquei esse aqui, ou eu posso ter esquecido, com certeza eu esqueci. Mas para mim, o Flamengo hoje fez, até por conta do adversário, da qualidade, por mais que não esteja no bom momento, aí fica o debate, qual foi a melhor atuação do Flamengo na temporada? Contra o Juventude ou contra o Corinthians? Fica aí a dúvida de que, né? Vocês aí, caso vocês estejam aí, alguém queira palpitar, dizer para você quem foi o melhor jogo do Flamengo aqui na temporada ou no Campeonato Brasileiro, você pode decidir, tanto faz. Se foi contra o Juventude ou se foi contra o time do Corinthians. Eu, em especial, vou falar contra o Corinthians, porque eu acho que o time do Corinthians. Acho não. O time do Corinthians é melhor do que o time do Juventude, por mais que não esteja no bom momento, trocou de treinador e tal. Mas assim, a atuação do Flamengo hoje é espetacular. Não tem um jogador do Flamengo que tenha jogado mal e o time está de parabéns. Eu estou muito, muito, muito contente com o time do Flamengo. Que atuação, que fantástico que o Flamengo fez hoje. Eu acho que hoje o torcedor do Flamengo sai do Maracanã muito, muito feliz. Vamos lá. Começando a minha análise de Flamengo 4, Corinthians 0. Na minha opinião, foi. Eu posso estar exagerando? Pode ser, mas eu acho que algumas pessoas, ou a maioria, vai concordar comigo. Foi um baile. Essa aqui é a verdade. Foi um baile. O Flamengo jogou, marcou gol quanto quis e só não fez mais porque o Hugo Souza fez ótimas defesas. Ou também porque os jogadores do Flamengo poderiam, em alguns momentos, ter finalizado melhor em alguns lances. Mas foi um baile. Foi 4-0, mas se o jogo tivesse acabado 7-0, teria sido nada de mais. Não, você quer que eu bote em algum jogo ou o quê? Não? Não teria sido nada demais. Simples assim. Se o jogo acaba 7-0, teria sido nada demais. E muito não foi por causa exatamente do que eu falei. Porque em alguns momentos os jogadores do Flamengo poderiam ter tido umas finalizações melhores, especialmente no segundo tempo. Porque a trave não deixou e porque o Hugo Souza também não deixou fazendo ótimas defesas. E eu não vou mentir para vocês. Para mim seria um jogo difícil
porque o Corinthians tem ótimos atacantes e o Flamengo vive um momento que tem dificuldade de fazer gols. E não é que o Flamengo esteja num momento incrível, ganhando todos os jogos no Maracanã, né? Mas assim, eu não vou mentir para vocês que eu já esperava que se o Flamengo fizesse um grande jogo, e eu já esperava que o Flamengo fosse fazer um grande jogo, pois o Flamengo jogou na terça-feira, e aí jogaria basicamente com o seu time titular, eu pensei que o time do Flamengo, ele, se acertasse as finalizações, o Flamengo ganharia do Corinthians até com uma certa tranquilidade. E foi exatamente o que aconteceu. Um minutinho, só um minutinho. Pedir para vocês se inscrever no canal e deixar o like de vocês, que obviamente irá nos ajudar bastante. Pode seguir com a sua análise. Então, assim, eu já tinha meio que ideia que se o Flamengo conseguisse acertar as finalizações, o Flamengo iria ganhar com uma certa tranquilidade do Corinthians. Porque o Corinthians tem claramente dificuldades na marcação. Entendeu? Não adianta só ter dois atacantes que marcam muitos gols. O Corinthians tem dois atacantes que marcam muitos gols. Mas, assim, o Corinthians tem uma zaga que tem dificuldades de ganhar duelos pelo chão. O Corinthians tem dificuldade que tem zagueiros que são lentos. Entendeu? E aí, muitas das vezes, acaba sobrando pro Hugo Souza fazer várias defesas e salvar o Corinthians de sofrer mais gols. Só que hoje, o Corinthians encontrou um Flamengo que estava muito eficiente nas suas finalizações e que, se tivesse mais eficiente ainda, o jogo teria acabado uns 7-0. Entendeu? Porque, assim, teve um momento no segundo tempo que, assim, era impressionante como os jogadores do Flamengo do meio de campo trocava passes ou fazia uma saída de bola com uma facilidade incrível. Pô, teve um momento que Eric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta trocavam passes e o time do Corinthians parecia que não existia. Um desses exemplos é o lance que o De La Cruz, e quando eu digo não existia na marcação, que eu tô querendo dizer. O time do Corinthians não conseguia marcar o time do Flamengo quando o time do Flamengo trocava passes rápidos, acelerados rapidamente um perto do outro. O lance, eu acho que o melhor que dá para você ver é o lance do De La Cruz. O De La Cruz troca passe com o Arrascaeta, depois o De La Cruz toca o passe que o Pedro faz o pivô e o Pedro devolve o passe para o De La Cruz já dentro da área e ele finaliza pro gol e só não sai gol porque o Hugo faz a defesa. Então, assim, o time do Corinthians não conseguia ver o time do Flamengo na marcação em alguns momentos no segundo tempo. E eu conseguia ver claramente uma facilidade impressionante do time do meio-campo do Flamengo trocar passes. Assim, incrível a atuação do meio de campo do Flamengo, de verdade, uma atuação sensacional, uma atuação de bater palmas. Para mim, é com certeza o melhor jogo do Flamengo em 2025. O Flamengo jogou demais contra o Corinthians e poderia ter feito mais gols. A trave não deixou, e na finalização do Arrascaeta, que foi o travessão, melhor dizendo, a trave não deixou quando o Pedro cabeceou a bola, foi na trave no primeiro tempo. O Hugo Souza fez ótimas defesas. É verdade, o Hugo Souza errou no terceiro gol do Flamengo. Mas quantas vezes o Hugo Souza fez defesaças e salvou o Corinthians no jogo? Só aquele lance no primeiro tempo, em que o Pedro faz a jogada que o jogador do Corinthians poderia ter sido expulso, o Pedro finaliza, o Hugo Souza faz uma defesaça com a perna esquerda, e no segundo tempo ele continua fazendo várias defesas. Que é verdade, que se os jogadores do Flamengo tivessem finalizado melhor, provavelmente o Hugo Souza não teria feito a defesa. Mas é aquilo, se não chutar no ângulo, se não chutar no cantinho, o Hugo Souza vai fazer a defesa, porque ele é muito bom em fazer defesas. Ele é mulheraço para fazer esse tipo de defesa. Essa que é a verdade. Ele pode ter vários quesitos do jogo dele que não é bom, mas fazer defesas dele é o ponto forte do jogo dele. E ele fez grandes defesas no jogo inteiro. Então, o segundo tempo inteiro foi vários. E assim, dá para elogiar. Eu vou começar comentando um pouco sobre o primeiro tempo, que eu acho que dá para comentar. O Flamengo começou o jogo com 15 minutos, o Flamengo só dava Flamengo. Flamengo amassou o Corinthians ali naquele início de 15 minutos. Só deu Flamengo, só deu Flamengo. Flamengo praticamente jogava sozinho ali. O Corinthians estava correndo atrás da bola. E assim, o Flamengo fez, acho que nos primeiros 15 minutos, o Flamengo fez só um gol e poderia ter feito mais, como eu comentei. Teve a jogada que o Pedro cabeceia a bola, vai na trave, teve o gol do Flamengo e o Flamengo continuou ali, o Corinthians não conseguia sair jogando praticamente. Só que o Corinthians conseguiu, depois dali, que o Flamengo poderia ter feito mais gols e não fez, o Corinthians começou a conseguir sair jogando muito por causa do Memphis Depay.
E muito também por causa do passe longo do Hugo Souza e dos zagueiros do Corinthians que encontrava o Memphis Depay. Eram passes que quebravam as linhas de marcação do Flamengo e o Memphis Depay recebia essa bola entre as linhas de marcação do Flamengo. Foi aí que o Corinthians conseguiu entrar no jogo, vamos dizer assim. E o Depay estava jogando bem, apesar do Flamengo estar muito melhor. Aqueles momentos, foi uns 17 minutos, quase 20, que o Corinthians foi bem ali no primeiro tempo, depois daqueles 15, 17 minutos que o Flamengo foi melhor, foi bem melhor, melhor dizendo, muito se passou pelo Memphis Depay. E aí, se eu não me engano, quando o Rossi faz aquela defesaça, o jogo tava 1-0. Tava 1-0. Eu já botei a enquete aqui, tá? Ok, não se preocupe. Era 1-0, Tá. era mais ou menos entre o minuto 18 e o número Tudo bem, 29. eu só perguntei se Era tava assim, 1-0. Tava 1-0. Então tá, tava 1-0 pro Flamengo. E o Rossi fez uma defesa que é o que eu venho falando. Rossi, assim como tinha sido no jogo contra o Grêmio, tinha sido num outro jogo, hoje novamente, o Rossi fez uma defesa que ganha jogo. Rossi fez uma defesaça. Ah, mas não foi no cantinho, exatamente. Porque se fosse a finalização do Mateuzinho tivesse sido no cantinho, o Rossi não tinha nenhuma chance de fazer a defesa. Assim como foi no jogo, no gol do Internacional. Se a finalização do Mateuzinho é no cantinho, era gol. Não dava pro Rossi fazer a defesa. E o Rossi não teria culpa nenhuma do gol que o Flamengo teria sofrido. Ou a questão ali foi o Everton Cebolinha que deveria ter voltado para ajudar o Ayrton Lucas na marcação. Mas o Rossi não tinha culpa nenhuma. E é como eu falei, do lance dos gols do Flamengo. O primeiro e o segundo gol do Flamengo não tinha o que o Hugo Souza fazer. As finalizações dos jogadores do Flamengo foram no cantinho. Então, assim, não tinha o que fazer. E se a finalização do Mateuzinho era no cantinho, não dava pro Rossi fazer a defesa. Como não foi, o Rossi fez uma defesaça. Por quê? Porque era uma chance, foi uma finalização que tinha condições do goleiro fazer a defesa. E o Rossi fez a defesa. E além de ele fazer uma defesaça, ele consegue fazer a defesa e não dar o rebote pro jogador do Corinthians. Que foi muito importante. Que estava de frente ali para fazer o gol. Foi muito e aí a bola subiu, não sei se foi pro Léo Ortiz, e aí o Léo Ortiz dá um chutão e tira a bola de dentro da área. Se eu não me engano, foi alguma coisa assim. Então, assim, ele fez uma defesa que é a defesa que ganha jogo, a defesa que a gente tanto vem dizendo, vem falando desde o ano passado que o Rossi precisa fazer essas defesas. Não adianta ser só um bom goleiro saindo jogando, porque a gente sabe que o Rossi tem muita qualidade de sair jogando. Só que o primeiro quesito do goleiro é ser bom em fazer defesas. E o Rossi deixou a desejar no final da temporada passada. E nesse ano, em 2025, ele tem ido muito bem, tem feito um 2025 excelente. E agora que começou o Campeonato Brasileiro, tem feito defesas importantes. Então já dá para. Eu não tô. Nem cheguei nas notas individuais, já tô elogiando o Rossi. Então, assim, o Rossi fez uma defesa importantíssima, porque senão era 1-1. Beleza. E aí, além do Memphis Depay conseguir receber a bola entre as linhas de marcação do Corinthians, o Corinthians também estava incomodando o Flamengo na marcação naqueles 17, 20 minutos, porque os lados de campo do Flamengo estavam com dificuldade na marcação. E aí, muito disso passa pelo lado esquerdo da defesa do Flamengo. Que o Ayrton Lucas, no primeiro tempo, naquele bom momento do Corinthians, o Everton Cebolinha precisava voltar mais para ajudar na marcação. E o Corinthians conseguiu, nesses momentos, jogar muito pelos lados de campo. Seja tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito. Que o lado esquerdo também conseguiu jogar com o Memphis Depay e Angileri, que conseguiam fazer cruzamentos, conseguiriam jogar. E aí era muito necessário que o Gerson ajudasse o Wesley na marcação. O Gerson ajudou bem mais que o Everton Cebolinha na marcação, mas mesmo assim o Corinthians, tendo o Memphis Depay, que estava caindo muito ali pelo lado esquerdo, e ele estava jogando de segundo atacante mais, e estava jogando muito pelo lado esquerdo, vários momentos o Corinthians tinha ali pelo lado esquerdo o Memphis Depay, tinha Angileri, tinha o Breno Bidon. Então, assim, o Corinthians conseguia jogar com muitos jogadores ali pelo lado esquerdo. E aí o Flamengo tinha dificuldade na marcação pelos lados de campo. E do outro lado, o Everton Cebolinha precisava ajudar mais o Ayrton Lucas. E aí teve momentos que o Ayrton Lucas ficou ali no 1 contra 2 na marcação. E aí ficou difícil para ele, tanto que o lance do Mateuzinho acontece, porque o Everton Cebolinha não volta para ajudar na marcação. Exatamente. E aí o Mateuzinho tá livre para finalizar pro gol. Porque o Ayrton Lucas estava marcando o jogador do Corinthians na área, que era o Romero, no caso. E esse foi os melhores momentos do Corinthians, poderia ter empatado o jogo. Só que a partir dali o Flamengo conseguiu voltar a ter o controle do jogo, porque o Flamengo voltou a ter mais a posse da bola, voltou a conseguir controlar a partida. E muito disso passa pela excelente atuação do Eric Pulgar. O Eric Pulgar começou a acertar uns passes ótimos que quebravam linhas de marcação.
Antes do segundo gol do Flamengo, o Eric Pulgar, eu acho que no campo de defesa, ele encontra um passe pro Pedro excelente. E aí quebra a linha de marcação do Corinthians, que estava tentando fazer a marcação pressão, e a bola chega no Pedro. E aí o Pedro, se eu não me engano, dá o passe pro Mateuzinho, ó, pro Wesley. O Wesley poderia ter dominado a bola e ter saído na cara do gol, mas como o Wesley dominou, não conseguiu dominar a bola e a bola passa, a bola passa por ele, só depois ele consegue dominar a bola. Ele não conseguiu dominar a bola e não conseguiu chegar ali no gol, que poderia ter dominado e ter entrado ali dentro da área. E aí ele meio que atrasou o ataque do Flamengo ao não conseguir dominar a bola. Mas começou o quê? Num ótimo passe do Eric Pulgar, que quebrou a linha de marcação do Corinthians. As linhas de marcação do Corinthians. O passe dele foi para o Pedro. E aí o Pedro também acertou um ótimo passe. E aí, minutos depois, o Eric Pulgar novamente consegue um passe excelente. Um passe que quebra linhas de marcação. E aí o passe também é para o Pedro? Quem? O passe do segundo gol? É. O segundo gol, que é o do Arrascaeta, Não, eu entendi, eu lembro. O passe é pro Pedro. Ué, então aquele primeiro passe do Eric Pulgar que quebra a linha. Era pro Wesley. Ah. Era pro Wesley aqui pela direita. Não, mas o Eric Pulgar deu passe pro Pedro e o Pedro que deu passe pro Wesley? Não. Não, foi um passe direto pro Wesley, do Eric Pulgar. É um passe longo do Pulgar pro Wesley. Só que o Wesley não consegue fazer o domínio. Aí a bola passa um pouco, ele tem que girar pra pegar. Então eu tô confundindo. É porque eu me lembrava que os dois não eram pro Pedro. Não então, era. Realmente, então eu me confundi. Não foi, então não deve ter sido o Eric Pulgar que deu passe pro Pedro. Eu tô na dúvida de quem foi que deu passe pro Pedro naquela jogadaça. Essa que eu tô falando. Eu tô falando essa. Achei que era o Eric Pulgar. Mas realmente eu me lembrava, eram jogadores diferentes que recebem a bola. Então, se não foi o Eric Pulgar, estou dando méritos para quem deu o passe para o Pedro. E depois o Pedro dá o passe para o Wesley. Mas o Eric Pulgar depois, então antes o Eric Pulgar consegue um passe incrível que quebra as linhas de marcação do Corinthians e o Flamengo consegue sair jogando bem do campo de defesa. E aí, minutos depois, vem o lance do segundo gol do Flamengo, que o Eric Pulgar, mais uma vez, encontra um passe incrível, passe que quebra linhas de marcação do Corinthians. A bola chega no Pedro, o Pedro faz o pivô, e aí o Pedro deixa a bola para dar o passe para o Arrascaeta, que demora a finalizar, podia ter finalizado até de primeira, mas ele domina, aí chega a marcação, ele consegue se manter com a posse da bola e chuta a bola no cantinho e faz o gol. Então, assim, o Flamengo consegue voltar a controlar o jogo, passa muito pela ótima atuação do Eric Pulgar e do meio-campo do Flamengo no geral. É para deixar claro, não é só do Eric Pulgar, é do meio-campo do Flamengo no geral. Mas eu acho que o Eric Pulgar, nesse momento ali no jogo, ele foi muito importante, conseguindo passes incríveis que quebravam a linha de marcações do Corinthians. Então, muito mérito para o Eric Pulgar, e aí o Flamengo consegue voltar para o jogo controlar. Depois o Depay sai do jogo, e aí para o Flamengo foi ok, mas o Igor Coronado entrou bem, então assim, o Flamengo continuou tendo dificuldade de marcar esse jogador do Corinthians que saía tipo, segundo atacante, e aí ficava andando entre as linhas de marcação do Flamengo. O Depay estava fazendo isso antes, e aí depois o Igor Coronado fez isso o jogo inteiro, depois que entrou o segundo tempo inteiro. Ele conseguia receber a bola entre linhas, e como ninguém do Flamengo, ele era meio que segundo atacante, vamos dizer, se você pensar que ele estava jogando na mesma posição que o Memphis Depay, e aí ele saía de segundo atacante, e não sei se ele estava jogando de segundo atacante, mas era basicamente a mesma coisa que ele estava fazendo que o Memphis Depay estava fazendo. E aí ele saía e ninguém do Flamengo acompanhava ele. E aí toda vez que ele recebia a bola livre e via o jogo de frente. E aí ao ver o jogo de frente, várias vezes no segundo tempo, o Igor Coronado tentou dar esse passe nas linhas de marcação do Flamengo, nas costas da última linha de marcação do Flamengo. Porém, como o Ayrton Lucas e a dupla de zaga do Flamengo e o Wesley estavam fazendo um bom jogo na marcação, quase esses passes não foram. Não conseguiram fazer. Esses passes não conseguiram criar oportunidade igual para o Corinthians. Teve só no primeiro tempo um passe que eu não me lembro quem, acho que foi o Carídio, que dá o passe nas costas do Léo Pereira. E aí eu acho que o Depay ainda nem tinha saído. O Memphis Depay nem tinha saído. E aí eu acho que é o Carídio que dá o passe, a bola vai nas costas do Léo Pereira, aí o Flamengo consegue marcar bem ali. E não acontece nada. Mas o Flamengo, muito disso foi por quê? Porque o Flamengo ali meio que erra ao não acompanhar o Igor Coronado ou o Memphis Depay, porque aí ele fica livre para receber a bola entre a linha de marcação. Mas aí pode ser uma escolha do time do Flamengo
e do Felipe Luiz, de nenhum defensor do Flamengo sair da última linha de marcação e acompanhar o jogador lá no meio de campo. Só que é aquilo, quando você faz isso, quando você ninguém sai da linha para acompanhar o jogador no meio de campo, esse jogador recebe a bola livre. E foi aí que foi nesse momento do Corinthians no primeiro tempo que o Corinthians conseguiu quebrar a primeira linha de marcação do Flamengo. Seja porque o Flamengo já estava mais cansado, porque o Flamengo estava 15 minutos marcando lá no ataque, e também porque o Memphis Depay conseguia receber esse passe e aí ninguém do Flamengo acompanhava ele, e aí ele recebia a bola livre, e aí o Corinthians conseguiu fazer isso. E aí o Flamengo conseguiu fazer o segundo gol, chegou ao terceiro gol após o erro de passe do Hugo Souza. Então, assim, foi um primeiro tempo que lembrou demais de 2019, vou deixar aqui claro. Me lembrou demais de 2019, o Flamengo jogou muito. Chegou no segundo tempo, o Flamengo só fez um gol, é bom destacar, mas o Flamengo poderia ter feito mais gols, não fez, por questões de Hugo Souza ter feito uma boa partida e porque as finalizações dos jogadores do Flamengo também não foram tão boas assim, ou em algum momento foi um pouco de falta de sorte, por exemplo, com uma finalização excelente do De Arrascaeta. O De Arrascaeta conseguiu uma finalização sensacional para o gol. O Hugo Souza não teria nenhuma chance de fazer a defesa e a bola acertou o travessão e aí não foi possível o Flamengo fazer o gol, mas o Flamengo teve outras chances. Teve um lance que o Flamengo, acho que o Arrascaeta recebe um passe se eu não me engano, é do Eric Pulgar. Foi do Eric Pulgar, gente. O Eric Pulgar. O passe foi do Eric. Esse lance não vai entrar nas estatísticas, o que é uma pena. Porque o Bandeira deu impedimento, mas não estava impedido. O Arrascaeta não estava impedido. O Eric Pulgar dá um passe sensacional agora pelo alto. O Arrascaeta está na posição do Pedro. Ele recebe a bola, entra na área, está marcado, mas é o jogador da marcação do Corinthians também que fica para trás. O Arrascaeta não dá uma cavadinha e aí o Hugo Souza faz a defesa, acho que com as pernas, ou com a perna direita. E aí, essa finalização não vai entrar nas estatísticas, que é uma pena, porque foi um passe incrível do Eric Pulgar e o Hugo faz a defesa. E se o Arrascaeta ele poderia ter finalizado melhor, poderia ter dado uma cavadinha, não foi possível. Teve um outro lance também que o jogador do Flamengo acho que dá um passe também alto, não me lembro se foi o Gerson, foi o Wesley. O Arrascaeta chuta de primeira, a bola fica na marcação. Aí depois também tem mais um lance em que o Bruno Henrique consegue receber a bola, eu acho que ele está impedido, chuta para o gol, o Hugo Souza faz a defesa. Então, assim, tem vários momentos do segundo tempo. Aí tem o lance do pênalti. Que o Pedro finaliza. Aí eu que tava assim, meu Deus, o Pedro. Eu fiquei aqui falando que tinha que marcar o pênalti, tinha que marcar o pênalti, tinha que marcar o pênalti. Tinha que marcar o pênalti. Tinha que marcar o pênalti. Aí a Mariana me lembrou que quem ia bater o pênalti era o Pedro e o Hugo Souza estava no gol. E aí eu falei, esquece. Então nem tava criando muita expectativa. Só que aí o Pedro foi lá e cobrou o pênalti maravilhosamente muito bem. Ele cobrou pênalti e não foi no meio do gol, foi mais pro lado direito do Hugo Souza, lado esquerdo do Pedro, no lado de ataque, no caso, ataque do Flamengo. Ele não chutou a bola no meio do gol, ele chutou, só que assim, o Pedro já foi para a finalização pensando, com certeza, se eu chutar baixo, meia altura ou rasteiro, o Hugo Souza vai fazer a defesa. Então o que ele fez? Ele chutou forte e no alto. E aí a finalização, ele poderia, por exemplo, ter isolado. Porém, poderia ter isolado. Porém, a finalização foi excelente. Ele chutou alto, chutou a bola que foi lá no alto, sem chance nenhuma. E olha que o Souza acertou o lado, mas chance nenhuma para o Souza fazer a defesa. E foi um golaço de pênalti do Pedro. Então, assim, eu que estava aqui meio na dúvida se ele iria perder o pênalti. Sensacional a cobrança de pênalti. Uma das melhores cobranças de pênalti do Pedro com a camisa do Flamengo. Totalmente. Então, assim, magnífico. Então, assim, o Flamengo poderia ter feito, e eu volto a repetir, o Flamengo fez um segundo tempo, e assim, quem entrou também entrou bem. Não tão bem como quem estava jogando, porque assim, quem estava jogando demais. Mas quem entrou também conseguiu manter o nível do time. O Flamengo, por exemplo, quase não sofreu defensivamente. Os lances que foram na área, os cruzamentos, o Rossi foi muito bem nos lances para sair do gol. Eu lembro que no primeiro tempo deu um soco na bola, a bola foi lá longe. Mas assim, o time do Flamengo fez um jogaço, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Se tivesse melhorado um pouco as finalizações no segundo tempo, o Flamengo poderia ter feito mais gols, mas também tem méritos do Hugo. O Hugo também fez a defesa, mas é o que eu falei. Aquilo que eu falei, se finalizar no canto ou no ângulo ou no cantinho, o Hugo Souza não vai fazer a defesa. E quando o Flamengo não finalizou no cantinho e no ângulo, o Hugo Souza fez a defesa. Se você pensar que o terceiro gol do Flamengo, o Hugo Souza não estava no gol porque ele erra o passe. Então o gol estava aberto. Só que se você pensar, os dois primeiros gols do Flamengo, as finalizações é no cantinho. E aí não dava para o Hugo Souza fazer a defesa.
E o gol do Pedro na cobrança de pênalti, a cobrança de pênalti dele, ele finaliza lá no alto, não dava para o Hugo Souza fazer a defesa. E aí as outras finalizações, por exemplo, a cabeçada do Pedro que vai na trave, foi quase gol. O Hugo Souza, se a bola vai no gol, era gol, porque não dava para o Hugo Souza fazer a defesa. A finalização do Arrascaeta, que vai na travessão, se vai no gol, o Hugo Souza não tinha como fazer a defesa, porque era parecida com a do Pedro. A bola foi o que? Lá no alto. Não daria para o Hugo Souza fazer a defesa. Mas as finalizações que não foram no cantinho e no ângulo, ou quase isso lá no alto, o Hugo Souza fez a defesa, então é isso. O Flamengo fez um jogaço. Eu consigo falar assim, se a Mariana ficou na dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma. O Flamengo é o melhor jogo do Flamengo em 2025. É um dos melhores jogos do Flamengo do Felipe Luiz. Olha, eu teria que pensar, fica aí uma boa pergunta, se esse é o melhor jogo do Flamengo do Felipe Luiz. Acho que dá para pensar. Jogaço. E aí eu vou entrar uma coisa que as pessoas estavam falando. Tá vendo, gente? Tá vendo? O Flamengo do Felipe Luiz cria chance, gente. Tá vendo? Cria. Olha quantas chances, quantas finalizações o Flamengo teve hoje. Sabe por que hoje o Flamengo fez gol? Porque os jogadores do Flamengo finalizaram ou lá no alto ou lá no cantinho. E aí, pode ser Léo Jardim, o goleiro, pode ser o Souza, o goleiro, pode ser o Noia, pode ser o Courtois, não vai fazer a defesa. Sabe por que não vai fazer a defesa? Não é por desmérito do goleiro, é por mérito dos jogadores que finalizaram. Sabe por quê? Porque o goleiro dificilmente vai conseguir fazer uma defesa com uma finalização que a bola vai lá no alto, que a finalização vai no ângulo, que a finalização pega na rede do lado. Porque a finalização do Everton Cebolinha, a bola pega na rede do lado. Não é nem na rede do lado de atrás. É a lateral. E a do Arrascaeta é quase isso ou chega a tocar. E aí não adianta, pode ser o goleiro que for, não vai fazer a defesa. E se fizer a defesa, o cara fez um milagre. Entendeu? Então, assim, o Flamengo hoje venceu, e aí entra a questão. Não adianta criticar o Felipe Luiz quando o time cria e os jogadores não fazem o gol. Qual é a diferença hoje? A diferença hoje é exatamente a eficiência dos jogadores do Flamengo finalizando, especialmente no primeiro tempo. Porque no segundo tempo voltou o time a finalizar e podia ter feito mais gols. E não fez porque a finalização não foi tão boa assim e o Hugo Souza fez as defesas. Que é o que eu falei, se não fizer finalizar no cantinho ou no ângulo, o Hugo Souza vai fazer a defesa e foi o que ele fez. Entendeu? Então, assim, jogasse do Flamengo, o Flamengo poderia ter feito muito mais gols. E muito mérito também do time do Flamengo. Partidaça do Arrascaeta, eu vou deixar depois para comentar, mas assim, a Arrascaeta fez hoje uma das suas melhores partidas com a camisa do Flamengo. Eu consigo, olha, vai falar assim, meu Anjo, você tá exagerando, a Arrascaeta tá no Flamengo, eu não sei quantos anos. Uma das melhores a partida do Arrascaeta com a camisa do Flamengo. Eu não queria que ele saísse do campo de tão fantástico. Cara, uma das melhores partidas do Arrascaeta com a camisa do Flamengo. Eu tô exagerando? Eu não acho, não. Eu não acho. Eu não acho, não. O Arrascaeta hoje poderia ter feito até mais gol, até o travessão do show. Entendeu? Então, assim, partidaça do Arrascaeta, partidaça do Eric Pulgar. Não sei também se a melhor partida do Arrascaeta é uma das melhores. Não vou dizer que é a melhor, porque teve um jogo contra o Goiás que ele marcou um hat-trick, entendeu? E marcou um hat-trick e deu 2 assistências. Entendeu? Então, pois é. Então tem que ter calma. Mas, assim, do Eric Pulgar, não sei se é a melhor partida do Eric Pulgar com a camisa do Flamengo. Olha, mas dá uma boa discussão. Se não é a melhor, é a top 3. Com certeza. Se não é a melhor, top 3. Partidaça do Eric Pulgar, partidaça. E aí entra a questão. Tá... Eu agora dá para entender, né? Que diferença é o Pedro no ataque do Flamengo, né, gente? Inacreditável. O que o Pedro... E, de novo, o que o Pedro finaliza bem é brincadeira. O Pedro é outro patamar. Falar igual o Brunei, que o Pedro é outro patamar. O Pedro é um jogadoraço. Além dele ser um jogador que não precisa de várias finalizações para marcar o gol, o que o Pedro dá de jogo para o time do Flamengo é brincadeira. Gente, o Pedro faz pivô. O Pedro deu um passe incrível pro Wesley. O Pedro fez o pivô e deu passe pro Arrascaeta fazer o gol. O Pedro fez o pivô e deu passe pro De La Cruz chutar e o Hugo fazer o gol. O Pedro tentou fazer a defesa. O Pedro tentou um passe de calcanhar dentro da área. Se alguém tivesse se aproximado, teria feito o gol. Pois é, ele tentou um passe de calcanhar. Embora eu acho que se ele tivesse acertado o calcanhar, a bola teria chegado no jogador do Flamengo. Mas essa é só a minha opinião. Chegado. Chegado, desculpa. Então, assim, gente, o Pedro, além de ser, é por isso que eu falo, é disso que eu sempre falei, o Pedro é muito mais do que só um artilheiro. E o Flamengo precisava de um artilheiro, gente, só isso. O Flamengo, quando não estava com o Pedro, o Flamengo só precisava de um artilheiro. Sabe por quê?
Porque o Flamengo não vai voltar a ter Gabriel e Bruno e Pedro no ataque. O Flamengo não vai voltar a ter dois centroavantes dessa qualidade. Infelizmente, muito difícil que isso ocorra num tempo curto. Muito difícil. O Flamengo foi um time privilegiado por ter, por anos, Gabriel e Pedro. Entendeu? Privilegiado. Entendeu? E dificilmente o Flamengo vai ter, num curto espaço de tempo, um jogador tão bom quanto foi o Gabriel para o Flamengo e o Pedro é para o Flamengo. Na verdade, eu vou mais longe. Poucas vezes na história o Flamengo terá uma dupla de centroavante como o Flamengo. Sim, mas eu não estou tentando aumentar porque a história é muito grande. Eu sei, mas assim. Não, eu sei. Não, sim. O Flamengo teve ótimas duplas de ataque. Não é dupla, eu estou falando centroavante. Não é dupla. Entendi, centroavante. Entendeu? Então, assim, não vai ser fácil. Só que assim, o Flamengo precisava, no momento que não tinha o Pedro, e dá para dizer, em 2025, gente, porque o Pedro não vai sempre jogar todas as vezes 90 minutos, e a gente sabe que ele, por exemplo, pode sofrer lesão muscular porque ele está voltando de uma lesão séria. E tende a acontecer de ter lesão muscular jogador que vem de uma lesão séria no joelho, e isso é normal. Mas assim, o Flamengo só precisava de um jogador para fazer o gol. É só isso, ninguém vai pedir para o Flamengo contratar um centroavante e ter a qualidade que o Pedro tem para fazer pivô, para dominar a bola, para dar uns passes inacreditáveis que parecem camisa 10. Ninguém está pedindo isso. O Flamengo só precisava de um atacante para chutar pro gol e fazer o gol. Nem que esse atacante só precisasse finalizar direto pro gol. Sabe, atacantes que tem aqui no futebol brasileiro e na Europa? Aqueles atacantes que, assim, só chutar. Ele faz o gol só chutando. Vou dar um exemplo no futebol brasileiro. Verrética. Exatamente. Atacantes que, tecnicamente, eles não são do nível do Pedro. Mas vai falar que eles não podem marcar tantos gols, pode ser um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro, inclusive nessa temporada são. Verratti e Cano. E Germancano. Os dois. São os dois são artilheiros da série. Olha quantos gols o Verratti e o Germancano já marcaram nessa temporada. Até o momento 14. Pois, olha isso. E nós estamos acabando agora abril. Olha quantos gols eles já marcaram. Entendeu? Então, assim, eu não estou falando que o Flamengo precisava contratar um atacante que tivesse a qualidade do Pedro. Só precisava de um atacante que fizesse gol. Só isso. Que a bola chega uma vez, ele vai lá e faz o gol. Ou chega duas vezes, o cara faz o gol. Com uma finalização, sem precisar nem dominar a bola. Entendeu? Então, assim, eu ainda quero muito acreditar que o Juninho vai mudar a minha opinião e vai ser esse jogador que quando o Flamengo não tiver o Pedro disponível, quando ele entrar no jogo, ele vai, em uma chance, em duas chances, ele vai fazer o gol. Sem precisar nem dominar a bola. Só finalizou e fez o gol. Por quê? Ele acabou de chegar no Flamengo, eu quero acreditar que ele ainda pode ser esse jogador. Mas me decepciona que até aqui, antes do Pedro voltar, o Juninho não foi esse jogador. Entendeu? Ele pode até ter feito alguns bons jogos, como fez, por exemplo, na final do estadual, que ele entrou bem. Só que ele não foi o artilheiro que eu esperava que ele tivesse que ser quando o Flamengo não tinha o Pedro. Entendeu? Então, assim, que o Pedro vai marcar muito gol, eu e todo mundo sabemos disso. É só o Pedro estar bem fisicamente que ele vai marcar muito gol, gente. O time do Flamengo cria muitas chances e o Pedro marca gols. Então, assim, as críticas ao Felipe Luiz, como eu falei, estavam exageradas. Muito dessas críticas estavam indo na direção errada. Não era para ser o Felipe Luiz. Você pode discordar de uma escolha ou outra do Felipe Luiz. Mas o ponto para mim os atacantes do Flamengo que precisam marcar gols. Hoje, mais uma vez, dos 4 gols do Flamengo, Pedro marcou 2 gols, o Arrascaeta marcou um gol e o Everton Cebolinha marcou um gol. E eu quero ver mais isso. Everton Cebolinha, Gonzalo Plata. Agora o Bruno Henrique, que deve jogar mais pelos lados de campo, porque o Pedro deve jogar mais, cada vez mais. Gonzalo Plata, Michael, já falei, acho que todo mundo, Luiz Araújo. Tem que marcar gols para ajudar o time do Flamengo e aproveitar essas várias chances que o Flamengo cria, fazer gol. Então, assim, partidaça do Flamengo e assim, baile. Foi um baile. Enquanto você vai botar as notas dos jogadores... Já botei. Já colocou? Então, antes da gente ir para as notas dos jogadores, vamos para a estatística do jogo aqui? Que eu tô curiosa para saber as estatísticas. Gente, só para comentar, tem aí a enquete. Aí, não sei se vocês observaram, tem a enquete aí. Quem foi o melhor jogador do Flamengo na partida? Tem a enquete aí e tem a enquete também lá no X, que a gente também colocou. Exatamente. Então, tem 2 enquetes. Quem quiser votar em qualquer uma das 2 enquetes pode votar.
Aqui o que eu falei, daqueles minutos que eu falei lá, no Corinthians aqui, ó. Tá vendo? Pois é. Foi Isso eu exatamente. disse. Que ali você viu que o Corinthians, naqueles minutos, 12 minutos mais ou menos. Sim, mas ali foi uma questão que eu comentei. Foi um momento que o Flamengo meio que baixou um pouco para descansar. Foi. E o Corinthians começou a conseguir quebrar a linha de marcação do Flamengo com passe para o Memphis Depay. É verdade. Vamos lá, falando sobre as estatísticas do jogo. Falando primeiro do primeiro tempo, depois do segundo. Do primeiro tempo, o Flamengo teve uma expectativa de gols baixa, tá? Foi só 0,86, o que prova como o time finalizou bem. Ele nem criou tanto assim para fazer 3-0. Porém, as finalizações foram boas e o Flamengo conseguiu marcar 3 gols no primeiro tempo. O Flamengo no primeiro tempo teve 0,86 expectativa de gols contra 0,15 do Corinthians. Grandes chances o Flamengo teve 2, o Corinthians não teve nenhuma. Total de chutes no primeiro tempo, 10 do Flamengo, 5 do time do Corinthians e defesa de goleiros, uma para cada lado. Escanteios o Flamengo teve 5, o Corinthians teve 3. Passes o Flamengo trocou 245, o Corinthians trocou 212. Desarmes o Corinthians armou mais 11 contra 7. Agora, no segundo tempo, o Flamengo teve uma expectativa de gols de 1,26. E só marcou um gol. Só marcou um gol. E foi de pênalti. Foi de pênalti. Já o time do Corinthians teve 0,08. Grandes chances do Flamengo teve 2, o Corinthians não teve nenhuma. Total de chutes do Flamengo no segundo tempo foi 7, do Corinthians foram 3. Uma defesa do goleiro do Flamengo, uma defesa do goleiro do Corinthians. Escanteios, o Flamengo teve 5, o Corinthians não teve nenhum. O Flamengo trocou 271 passes, o Corinthians trocou 227. Desarmes, o Flamengo teve 6 desarmes contra 8 do time do Corinthians. E agora falando do total do jogo inteiro. Na expectativa de gols, o Flamengo teve 2,12. O Flamengo fez 4-0. O Corinthians tinha expectativa de gol de 0,23. Grandes chances. O Flamengo teve 4 grandes chances. O Corinthians não teve nenhuma. Total de chutes. O Flamengo teve 17 finalizações contra 8 do Corinthians. Defesa do goleiro, 2 do Rossi, 2 do Hugo. Escanteios. O Flamengo teve 10. O Corinthians teve 3. Faltas, o Flamengo teve 14. O Flamengo acho que cometeu 14 faltas, o Corinthians 12. Passes, do Flamengo trocou 516 passes, o Corinthians trocou 439. E desarmes, o Corinthians teve mais desarmes, 19 contra 13 do Flamengo. E aí? E aí, vamos para as notas dos jogadores? Tem algum comentário aí? Tem o Abraão tinha dito há um tempinho atrás, no segundo gol, o pivô do Pedro desmontou completamente a zaga dos caras. O Pedro é o melhor atacante do Brasil fácil. Mas isso não há a menor dúvida que o Pedro é muito... Assim, o segundo melhor centroavante do futebol brasileiro é bem inferior em relação ao Pedro. O Pedro é muito atacante. Outro comentário do Abraão Grace, ele me mandou: essa jogada do Pedro não ter sido gol é um pecado. Do primeiro tempo. Vamos para as notas dos jogadores? Vamos. Começamos. Vamos lá. Notas individuais para os jogadores do Flamengo na vitória do Flamengo por 4-0 contra o Corinthians. Nota para Rossi. Rossi, a minha nota para o Rossi é 8. A atuação do Rossi, para mim, é fantástica com os pés e muito importante com as mãos. O Rossi conseguiu... O Corinthians não chegou muito, é verdade. Porém, com as poucas vezes que o Corinthians chegou, o Rossi foi lá e fez a defesa. Acho que o Rossi fez 2 defesas, acho que só no jogo. O Rossi foi muito bem com os pés, como sempre, geralmente é o Rossi, claro. O Rossi foi muito bem com os pés, desde o sistema defensivo, jogando bem, evitando qualquer tipo de erro na saída de bola. Então, a minha nota para Agustin Rossi é nota 8. E eu quero dizer uma coisinha sobre o Rossi. Hoje aí prova mais uma vez o que eu falei. Eu sei que você escolheu o Souza, eu sei que muitas outras pessoas, como o canal de televisão, também escolheu o Hugo Souza, comentarista de um outro canal, não é da Rede Globo, tá? Só para deixar claro. Escolheu o Hugo Souza e eu quero deixar bem claro que este é só um exemplo de jogo do que eu falo. O Hugo é muito valorizado porque ele joga num time em que tem uma linha de defesa, uma das piores do futebol brasileiro, tá? A zaga do Corinthians é um desastre. O melhor jogador defensivo do Corinthians é o Angileri. O Hugo faz um monte de defesa. Muitas das vezes é lembrado com carinho porque faz defesas de pênalti. Só que eu já disse que o Hugo tem muitas deficiências que eram vistas no Flamengo. Porém, né? Como no Corinthians tem que fazer um monte de defesa para tentar salvar a equipe, as pessoas gostam mais dele.
olham para ele de um outro modo. Só que hoje é só mais um exemplo do que eu falo. O seu time quer lutar por título? O seu time quer ser campeão? Pois bem, o seu goleiro não precisa fazer 500 defesas. A defesa que for no gol, ele tem que pegar. E tem que saber jogar com os pés. Porque hoje em dia, no futebol, time que não tem goleiro que sabe jogar com os pés, então esse time só vai dar chutão para frente e esse time só vai devolver a bola pro goleiro. É claro que o goleiro precisa saber jogar com as mãos, principalmente, mas também precisa saber com os pés. Eu não tô pedindo para que você seja o Neuer com os pés. Não, mas que você seja um ótimo goleiro com as mãos, que para mim o Rossi é um bom goleiro com as mãos, não é ótimo, é bom. Só que o Rossi é um goleiro espetacular com os pés. Você não precisa ter sempre um goleiro espetacular com os pés, mas você tem que ter um goleiro bom com os pés. E o Hugo é um goleiro horroroso com os pés. O terceiro gol do Flamengo, é só um exemplo disso. Entendeu, não? Já 8 pro Rossi. Vamos lá. Rossi fez uma defesaça no primeiro tempo. Rossi fez um ótimo jogo na saída de bola e também na saída do gol. O Rossi, nos lances de cruzamentos, teve alguns lances de cruzamentos de bola parada do Corinthians, que o Rossi saiu muito bem do gol. Teve uma até que ele ia ficar com a bola, o jogador do Flamengo cabeceou e tirou a bola antes que a bola chegasse nele. Teve outro que ele deu um soco na bola, que a bola foi parar quase lá no meio de campo. Tá, mas tô exagerando, mas foi muito longe da área. Mas o Rossi fez um jogo tranquilo, teve um lance no segundo tempo, o jogador do Corinthians chuta pro gol, acho que foi o Igor Coronado, e o Rossi faz a defesa tranquila. O Rossi tem passado muita tranquilidade nos últimos jogos, acho que até dá pra dizer em 2025, defensivamente, e eu digo isso fazendo defesas. Ele é um goleiro tranquilo, faz o jogo tranquilo ali com a bola nos pés, faz uma saída de bola muito boa, seja passe longo ou passe curtos, e ele é um jogador muito participativo na saída de bola do Flamengo. E como eu falei, ele tem ido muito bem nesta temporada, fazendo algumas boas defesas, porque, diferente do que acontece com outros goleiros, a bola não vai no gol toda hora do Flamengo. Então, assim, nem em todo momento o Flamengo vai sofrer um gol, a culpa é do Rossi. Porque, mas a bola vai no gol, é gol. Sim, mas você já viu quantas vezes a bola vai no gol, na direção do gol do Flamengo? Não vai tantas assim. Então, assim, se ele sofrer um gol, não dá pra dizer, a bola vai no gol, é culpa dele. Não, depende de como foi o gol. E, neste caso, hoje, por exemplo, se sai o gol do Mateuzinho, e ele acerta um chutaço que nem o Bruno Henrique acertou do Internacional, seria culpar o Rossi, foi uma ou outra bola no gol e o adversário fez o gol. Não, o Rossi não teria culpa. Teria culpa. Porque a bola seria uma finalização no cantinho, mas não. Ele fez como a finalização não foi no cantinho, ele fez a defesa. Então, assim, ele tem passado muita tranquilidade. Acho que tanto para os jogadores como para a gente, nós torcedores, a gente tem visto um Rossi que tem tido atuações em sequência muito boas. Então, assim, mais uma boa partida do Rossi. Então, nota 8 para o Rossi. Vamos lá, agora nota para o Wesley. Eu começo. Teve algum momento ou outro que o Wesley errou. Errou não, porque o passe não foi errado. Ele deu um passe, às vezes, para o Eric Pulgar. Teve um passe para o Eric Pulgar e um passe para o Léo Ortiz que não foram bons. E se o Eric Pulgar e o Léo Ortiz não tivessem ido bem na sequência da jogada, o Corinthians poderia ter recuperado a posse da bola e estava quase na área do Flamengo. E aí poderia ter ocasionado algum lance de gol, ou gol mesmo. Mas, no geral, ótima partida do Wesley, defensivamente muito bem nos duelos defensivos com o atacante do Corinthians, se não me engano, foi o Romero. Também foi bem ali quando o Angileri tentava ali lances de cruzamento. Ele também participou muito bem da saída de bola. Embora esses dois lances que eu tenha destacado, ele também foi muito bem na saída de bola do Flamengo. É um jogador que eu falo, assim como o Gerson, o Wesley é um jogador que o Gerson e o Wesley, eles são jogadores que conseguem fazer a saída de bola do Flamengo tanto no passe, na qualidade do passe, quanto no drible. E o Wesley tem qualidade nisso. Então, em alguns momentos, ele consegue sair da primeira linha de marcação do adversário driblando. É claro que é sempre uma possibilidade de perder a posse da bola, mas quando consegue, ele vai muito bem e ele conseguiu fazer isso em alguns momentos no jogo de hoje. E foi muito bem no jogo ofensivamente, deu muita opção para o time do Flamengo. Várias vezes você via
o Wesley, Gerson, Arrascaeta trocando passes ali pelo lado direito, especialmente no primeiro tempo. Segundo tempo, você via o Wesley toda hora participando ali pelo lado direito para fazer o cruzamento. Então, assim, o Wesley fez um jogo muito bom, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Então, nota para o Wesley, nota 8. Nota 8 pro Wesley? Uhum. Vou dar minha nota também pro Wesley. Só pensando nisso. Não, espera só um minutinho. Minha nota pro Wesley é nota 8 também. Achei uma atuação muito boa do Wesley ofensivamente. Acho que o Wesley chegou muito bem à linha de fundo em vários momentos durante o jogo. Muito bem ali nas tabelas, tanto com o Arrascaeta quanto com o Gerson. Defensivamente, achei o Wesley muito seguro, independente dos jogadores que se aproximavam ali daquele lado ali. Realmente, eu gostei muito da atuação do Wesley. É uma das melhores desde o final do Campeonato Carioca. Acho que essa ou é a melhor, ou teve uma outra, não sei se foi contra o Juventude, que eu também dei uma ótima nota para ele. Foram as melhores atuações do Wesley. Gostei demais da atuação do Wesley, muito bem posicionado, evitando que o jogador do Corinthians fizesse aquele tipo de cruzamento que eu falo, que muitas vezes tentam nas costas do Ayrton Lucas e acaba acontecendo do lado do Wesley, só uma vez que aconteceu. Mas eu gostei muito da atuação do Wesley. O Wesley realmente esteve num grande dia. Nota 8. Vamos lá. Próximo, nota para Léo Ortiz. Bom, minha nota para Léo Ortiz é 8,5. Eu gostei demais da atuação do Léo Ortiz. Um jogador que realmente fantástico na saída de bola, muito bem no posicionamento. Ok, fez 2 faltas ali, inclusive uma que ele chutou o Memphis, mas assim, não teve. Ele não quis chutar o Memphis, é que o Memphis tocou na bola antes e ele acabou chutando o Memphis. Porém, muito bem posicionado na defesa. Muito bem ali ao lado do Léo Pereira, inclusive nas bolas aéreas. Não foram tantas bolas aéreas, porém foram bem. Tanto ofensivamente quanto defensivamente, eu acho que o Léo Ortiz foi bem na bola aérea. Eu tô na dúvida se foi ele ou o Pulgar que cabeceou na primeira trave. Mas eu gostei demais da atuação do Léo Ortiz. E agora sim, Léo Ortiz, mais uma vez, assim como aconteceu no jogo contra ele, deu uma grande atuação do Léo Ortiz. Realmente, quando o Léo Ortiz é muito regular, é impressionante a qualidade dele com a bola nos pés. E como sempre, muito bem posicionado, nota 8,5. Cara, o Yuri Alberto não fez nada no jogo hoje, pô. Não fez nada. Agora o Yuri Alberto é muito mais rápido do que o Léo Ortiz. O Léo Pereira eu acho bem mais rápido em relação ao Léo Ortiz. Mas assim, o Yuri Alberto não fez nada. Você viu o Yuri Alberto em campo? Pois é. Eu mal escutei você falar Yuri Alberto. Pois é. Vamos lá, vou falar agora do Léo Ortiz. O Léo Ortiz, como zagueiro, ele fez uma partidaça. Mas como assim? Defendendo. É isso que eu tô falando, defendendo. O Léo Ortiz simplesmente ganhava os duelos com o Yuri Alberto. Yuri Alberto quase não apareceu no jogo. O Léo Ortiz, quando os atacantes do Corinthians tentavam driblar ele, ele conseguia ganhar o duelo. Defensivamente fez uma partidaça, muito bem no duelo aéreo, muito bem no duelo físico, bem posicionado. Isso aí, novidade nenhuma. Léo Ortiz muito bem posicionado, tá quase sempre. Foi ele que tirou a bola, se eu não estou errada, no lance em que o Rossi faz a defesa, aí ele tira a bola de dentro da área, se eu não me engano é ele. Foi ele ou foi o Léo Pereira, mas eu acho que foi ele. Mas o que eu quero elogiar do Léo Ortiz é outra coisa. Gente, a tranquilidade que o Léo Ortiz tem para jogar me impressiona. E eu não falo assim, na saída de bola. Não. Porque na saída de bola, na maioria das vezes, ele tem mais tempo e espaço para acertar o passe. O que me impressiona no Léo Ortiz, me impressiona também no Pedro. Então, isso é algo semelhante deles. A facilidade em que o Léo Ortiz, o Pedro também, mas o Pedro a gente comenta lá para frente. A facilidade que o Léo Ortiz tem de dominar a bola e sair jogando quando ele está pressionado ou o passe não é tão bom, me deixa. Eu fico. É bizarro, cara. Cara, aquela tabela que faz. Me deixa impressionado. Léo Ortiz, Wesley. Caramba, assim, teve um passe se não me engano, foi do Wesley pro Léo Ortiz, o passe não foi bom. Gente, o Léo Ortiz, uma tranquilidade. Ele domina a bola e dá o passe, quebra a linha de marcação. Vem a bola, ele dá o passe de primeira. Gente, eu fico impressionada como o Léo Ortiz tem uma... Gente, eu vou repetir. O Léo Ortiz tem qualidade de meio campista.
Sem brincadeira, gente. O Léo Ortiz tem uma qualidade eu vou repetir. Eu espero muito e ficarei muito na torcida para que o Léo Ortiz fique por muitos e muitos anos no Flamengo. Porque sem brincadeira, ele vai ser o melhor zagueiro que eu vou ver jogar no Flamengo. Eu não tenho nenhuma dúvida nisso. Pelo menos em um espaço curto de tempo, se ele ficar um bom tempo no Flamengo, provavelmente será ele. Sabe por quê? Porque assim, cara, o Léo Ortiz, além de ser um zagueiro defensivamente muito bom, ele na saída de bola ele é excelente, mas tem vários zagueiros muito bons na saída de bola. Só que o Léo Ortiz é um jogador que sabe jogar no espaço curto. Então, quando chega a marcação, o passe não é bom, ele consegue dominar a bola, consegue dar um drible, consegue dar um passe que quebra a linha assim com uma facilidade, como se não tivesse ninguém marcando ele. Então, assim, o Léo Ortiz é um jogadoraço, eu já falei, é um zagueiro que poderia ser meio campista tranquilo. Nota pro Léo Ortiz é nota 8,5. Parte Então, da. sobre o Léo, um minutinho, que eu já falei na nota do Léo Ortiz, mas eu quero destacar uma coisa. Gente, isso só prova que eu não fiquei resmungando durante 4 meses pro Flamengo contratar o Léo Ortiz. No começo de 2000, sabe? Janeiro a abril de 2024, eu fiquei choramingando pro Flamengo contratar Léo Ortiz. E graças a Deus. Próximo. Vamos lá. Nota para Léo Pereira. Quem começa? Eu começo, vamos lá. Nota pro Léo Pereira. Léo Pereira também fez uma ótima partida, assim como o Léo Ortiz, o Léo Pereira, foi muito bem nos duelos com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, como eu falei, quase não apareceu no jogo. Eu mal escutei você falar, Yuri Alberto. O Léo Ortiz, assim como o Léo Pereira, melhor dizendo, assim como o Léo Ortiz estava muito bem posicionado em vários lances, ganhando duelo aéreo, ganhando duelo físico ali, muito bem na saída de bola. Só teve um lance em que aí não é só culpa dele, ou não é a culpa principal dele, que o Flamengo ele marca mal pelo lado esquerdo de defesa, e aí o Caride, eu acho que dá o passe e a bola vai nas costas do Léo Pereira. E aí é aquilo que o Jorge Jesus falava, como é que era? Era Bola coberta, bola descoberta. bola coberta, bola descoberta, é isso. E aí ele teve que correr para trás e aí a bola já passou. E aí ele teve que correr para trás, não me lembro quem do Flamengo consegue bloquear, e é isso. Mas tirando esse lance, no geral, partidaça do Léo Pereira, só não vai ganhar a mesma nota do Léo Ortiz, porque esse destaca que eu falei do Léo Ortiz, eu tinha que destacar, e eu acho que nisso o Léo Pereira não é da mesma, não tem assim, esse jogar no espaço curto. Com tanta qualidade com como tanta qualidade igual o Léo Ortiz, e eu estou falando especificamente do jogo de hoje. E no jogo de hoje, espaço curto, o Léo Ortiz deu show. Show. Em jogar quando foi pressionado ali na marcação, ele jogando espaço curto, conseguindo sair no drible, dominar bem, dar um passe impressionante. Então, só por causa disso, o Léo Pereira vai ganhar 0,5 a menos, mas parte dessa do Léo Pereira, nota 8. Bom, a minha nota, o Léo Pereira é a nota 8. Eu concordo com você. Ele não foi melhor do que o Ortiz. Tem esse lance que você citou, que a bola vai nas costas dele. Porém, o Léo Pereira estava muito concentrado hoje, trocando muito bons passes, chegando muito bem ali no meio campo. Ele deu um passe de peito. Foi brincadeira, cara. Que passe. Ele conseguia fazer com que, por exemplo, o Ayrton Lucas não tivesse em desvantagem, muitas das vezes, em momentos contra o adversário, entendeu? Então, assim, eu acho que foi uma ótima partida do Léo Pereira. Vai lá ver o que é. Eu acho que foi uma ótima partida do Léo Pereira. Acho que o Léo Pereira realmente conseguiu demonstrar que vai ter uma disputa muito grande com o Danilo ali na zaga. Acho que o Danilo, eu considero o Danilo o melhor zagueiro ao lado do Léo Ortiz, como para mim a melhor dupla de zaga do Flamengo. Porém, o Léo Pereira já me mostra que ele realmente vai ser firme e forte nessa disputa. Começando agora pela lateral esquerda, enquanto a Mayara não volta. Minha nota para Ayrton Lucas é 7,5. Por que a minha nota para o Ayrton Lucas é 7,5? Porque, assim, ele não fez uma atuação melhor que contra ele deu? Não. Porém, a atuação
do Ayrton Lucas foi muito boa. E olha que o Ayrton Lucas foi pressionado em vários momentos do jogo. Porém, ele conseguiu vencer alguns bons duelos, tanto por cima quanto por baixo. Ele tem um duelo que ele vence aéreo. Eu não sei se com qual jogador do Corinthians que ele se posiciona muito bem e consegue tirar de cabeça. Temos um outro lance no começo do jogo contra o Carídio, que o Carídio bota a bola na frente e tenta ganhar o duelo físico com o Ayrton Lucas, e o Ayrton Lucas consegue roubar a bola dele e sair jogando. Hoje, um ponto que eu gostei também do Ayrton Lucas foi o Ayrton Lucas com a bola nos pés. Eu achei que hoje o Ayrton Lucas estava conseguindo acertar passes que geralmente ele tem dificuldade de fazer. Por exemplo, o jogador está marcando de um lado e do outro e você tem um companheiro do Flamengo no meio, tem um espaço no meio desses dois jogadores do Corinthians e tinha um jogador do Flamengo ali pronto para receber esse passe. O Ayrton Lucas hoje deu esses passes, que geralmente ele não dá. Geralmente, quando resulta assim, nesse tipo de situação, o Ayrton Lucas volta a bola para o Léo Pereira. E hoje eu achei que o Ayrton Lucas fez muito bem isso. E outro ponto que eu quero destacar do Ayrton Lucas, ele foi bem. Ele não chegou a ir para a linha de fundo várias vezes, mas ele foi carregando a posse da bola muito bem em vários momentos durante o jogo, principalmente no primeiro tempo. E ele estava passando a bola bem. Nesses lances, ele estava passando a bola muito bem. Então, assim, não foi melhor a atuação dele contra ele, foi melhor, até por conta do contexto do jogo. Porém, eu gostei mais uma partida do Ayrton Lucas, então a minha nota para o Ayrton Lucas é 7,5. Ayrton Lucas, parabéns. Parabéns. Vamos lá. O Ayrton Lucas, para mim, fez um bom jogo na marcação, especialmente no primeiro tempo. No primeiro tempo e na reta final do segundo tempo. Naquele primeiro tempo em que o Corinthians conseguiu, naqueles 17, 20 minutos que o Corinthians conseguiu, acho que foi o melhor momento do Corinthians no jogo, o Corinthians conseguiu chegar bem pelos lados de campo e também pelo lado esquerdo da defesa do Flamengo, muito pelo que eu já comentei. O Everton Cebolinha precisava voltar mais para ajudar o Ayrton Lucas na marcação. Muitas das vezes o Ayrton Lucas estava sozinho, e aí ele tinha que marcar dois, e às vezes ele marcava um jogador na área e tinha um outro atrás, que foi o caso do lance do lance da defesa do Rossi, da finalização do Mateuzinho. O Ayrton Lucas está marcando o Romero, e aí aparece o Mateuzinho nível mais atrás. E aí o Everton Cebolinha tinha que voltar para ajudar na marcação. Da mesma forma que esse lance que veio o passe nas costas do Léo Pereira, também acontece, porque ali eu não sei se o Léo Pereira. Eu não me lembro se algum jogador do Flamengo é driblado, não lembro se é o Ayrton Lucas, se é o Everton Cebolinha, não sei. E aí acontece de ter o espaço ali pelo lado esquerdo da defesa do Flamengo, e acontece essa jogada do Corinthians. Mas eu achei que ele foi bem. Quando estava assim no mano a mano, ele foi bem na marcação, conseguiu recuperar a posse da bola, ganhou duelos mano a manos, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. No segundo tempo, o começo dele no segundo tempo não foi bom. Ele estava claramente tendo uma dificuldade incrível e teve um momento que o Corinthians consegue uns passes que o Eric Pulgar não acompanha, aí depois chega a marcação, o Eric Pulgar vai, chega aí, o Ayrton Lucas também não vai, e aí o jogador do Corinthians dá o passe e entra na área, e o Ayrton Lucas não acompanha. Da mesma forma que teve alguns momentos que o Mateuzinho, no segundo tempo, teve um pouco mais de espaço, tendo que é o lance que o Mateuzinho faz o cruzamento, e eu falo, poxa, você vai deixar o Mateuzinho, que algo que é muito forte no jogo do Mateuzinho é o cruzamento. Você vai deixar muito espaço para o Mateuzinho fazer o cruzamento? E aí eu achava que o Ayrton Lucas estava dando muito espaço para o Mateuzinho fazer o cruzamento, e para o Carídio também, conseguir dominar a bola. Mas eu acho que com o passar ali dos 15, 20 primeiros minutos do segundo tempo, a partir dali o Ayrton Lucas acertou a marcação do time do Corinthians, ali pelo lado esquerdo, e aí eu acho que ele foi bem na marcação, conseguiu ir a saída de bola, que eu falo que a saída de bola do Flamengo é muito melhor com o Alexandre. Hoje não teve problema nenhum. O Ayrton Lucas hoje foi muito bem na saída de bola, seja quebrando a linha de marcação do Corinthians com drible, ou então acertando bons passes, seja para os zagueiros ou para os volantes do Flamengo, mas também isso também passa também pela ótima atuação dos volantes do Flamengo. Mas assim, acho que o Ayrton Lucas conseguiu hoje ir muito bem na saída de bola e defensivamente fez um jogo ok. Então a minha nota para o Ayrton Lucas é 7,5. É igual a sua? Essa é igual. Pois é, então nota igual. Vamos lá, agora Eric Pulgar. O que falar do Eric Pulgar que eu já não falei? Vamos lá. O Eric Pulgar, vou decretar aqui, fez a melhor partida com a camisa do Flamengo. Eric Pulgar fez a sua melhor partida com a camisa do Flamengo. O que o Eric Pulgar jogou hoje é para ser assim, melhor primeiro volante do futebol brasileiro.
Tranquilo. E olha que eu não tenho essa opinião, tá? Eu não acho que o Eric Pulgar é o melhor primeiro volante do futebol brasileiro, não. Deixa essa minha opinião. Claro. Torcida do Flamengo. Pois é. O Eric Pulgar hoje fez uma partidaça defensivamente e ofensivamente. O Eric Pulgar hoje teve um lance, acho que foi o primeiro tempo, que o jogador do Corinthians puxa o contra-ataque. O Eric Pulgar volta correndo e recupera a posse da bola sem fazer falta. Sem fazer falta, sem receber cartão amarelo. Ele tira a bola do jogador do Corinthians e sai jogando. Aquilo ali já era algo que dizia, vai fazer partidaça. E assim, e ele foi o jogo inteiro assim. E é o que eu falo, quando o Flamengo sobe a marcação, quer marcar o adversário no campo de ataque, o Eric Pulgar é um volante muito melhor do que quando o Flamengo marca com linhas baixas. Porque eu já falei, o Eric Pulgar é um jogador que consegue recuperar a posse da bola. Só que ele é um volante que quando ele precisa marcar menos campo, ele vai muito bem. E é isso que acontece quando o Flamengo... Não é um tal de William, não. Pode ser, não? Pode ser. Ele, quando precisa marcar menos campo, você vai, como assim marcar menos campo, menino? Porque quando o Flamengo tá marcando no campo de ataque, tem muita gente do Flamengo no campo de ataque e ele tá mais perto lá do ataque. Com isso, o Flamengo, na maioria das vezes, quando o Flamengo marca bem, o Flamengo recupera a posse da bola. E ao recuperar a posse da bola, o Eric Pulgar não precisa ficar correndo atrás dos atacantes adversários. Exatamente. Ou do meio-campistas adversários. Exatamente. E esse é o ponto... Ele precisa cobrir menos espaço. Exatamente. Então, assim, ao Flamengo subir a marcação, pressionar o adversário e recuperar a posse da bola, seja quem for recuperar a posse da bola, pode ser o Eric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, seja quem for. Só que ao subir a marcação, o Eric Pulgar precisa correr menos atrás do adversário. E aí você vê que aí Eric Pulgar corre menos atrás do adversário, aí ele não precisa ficar fazendo falta, e o principal, o Flamengo recupera a posse da bola, fica tendo mais a posse da bola, e aí vem toda a qualidade do Eric Pulgar com a posse da bola. Porque, eu já falei, o Eric Pulgar é um volante que ele é um volante muito melhor com a posse da bola do que marcando. Porque, assim, na marcação, para mim, tem volante do futebol brasileiro melhor. Só que, assim, no passe, eu não sei se tem volante do futebol brasileiro melhor que o Eric Pulgar no passe. Eu tenho minhas dúvidas. Acho que só tem um que eu não sei se é melhor, mas que eu acho que tem a mesma qualidade, que é o Pablo Maia do Exatamente, entendeu? Então, assim, e aí é que o Flamengo recupera a posse da bola, o Flamengo fica com a posse da bola, o Eric Pulgar tem a posse da bola e começa a jogar. A diferença é que o Pulgar tem uma ótima saúde, um jogador realmente fisicamente muito bom, e o Pablo Maia não. Tá. Entendeu? Então, assim, e aí é o que eu falei, isso, o Flamengo jogar assim, favorece o jogo do Eric Pulgar, e hoje foi exatamente o que aconteceu. Toda vez que o Flamengo recuperava a posse da bola, o Eric Pulgar não precisava ficar correndo atrás dos atacantes do meio-campista do Corinthians. E aí, com isso, o Flamengo tinha a posse da bola, o Eric Pulgar tinha a posse da bola, e ele tinha toda a qualidade dele para ver o jogo de frente e acertar passes que quebram linhas. O que esse rapaz hoje acertou passes que quebram linhas ou lançamentos é brincadeira. Ele, antes do gol, ele dá o passe que quebra a linha de marcação do Corinthians, que é o lance que o Pedro faz do pivô e o Arrascaeta faz o gol. Antes ele já tinha dado um passe que quebrou a linha de marcação do Corinthians, que ele estava lá no campo de defesa, não me lembro para quem foi o passe. No segundo tempo, o lance do Arrascaeta, que foi marcado o impedimento que o Hugo Souza faz a defesa, que a gente fala que o Arrascaeta era para ter dado uma cavadinha, quem dá o passe, o lançamento para o Arrascaeta é o Eric Pulgar. Então, assim, partidaça do Eric Pulgar, e eu falo tranquilamente, sem duvidar. Nota para o Eric Pulgar é nota 10. Cara, a atuação do Eric Pulgar hoje é assim... Almanac, gente. É o tipo... É a atuação assim... Quem assiste muito futebol europeu aí... É tipo as atuações fantásticas... Tudo bem. Vou dar um exemplo aqui do nível top do top. Rodri. Hoje o Pulgar foi o Rodri. Cara, a atuação do Eric Pulgar hoje foi uma coisa assim... acima da média até pra ele. Com a bola nos pés. Melhor jogo do Eric Pulgar. Com a bola dos pés. Só que hoje tivemos Eric Pulgar sem bolas. O Eric Pulgar hoje marcou absurdamente. Tem um corte que o Pulgar faz, acho que o jogo tava 3-0 ou 4-0, que tenta um passe longo pro Yuri Alberto. E se, assim, ele dá o carrinho.
Ele dá o carrinho e fica com a bola. E eu não sei se a minha reação foi essa. Se não foi, eu estarei fazendo agora. Porque provavelmente foi esta a minha reação. O corte é espetacular. É um corte fantástico. O Eric Pulgar hoje esteve bem posicionado, muito bem na marcação, ocupando as principais zonas do meio-campo. Eric Pulgar com a posse da bola hoje foi brincadeira. Gente, a quantidade de passes longos que quebravam a linha do time do Corinthians foi um negócio assim, de fora até do normal pro Pulgar. O passe que ele dá pro segundo gol do Arrascaeta, caso o gol do Arrascaeta, é mérito do Arrascaeta, é mérito do Pedro. Cara, é mérito do Pulgar, gente. Eu falei no gol. Eu falei na narração do gol. Passe pro Wesley na direita, que assim, espetacular. Faltam até palavras para definir o passe que ele dá pro Wesley, que o Wesley erra a passada e acaba tendo que voltar para pegar a bola. Espetacular. O Pulgar fez uma partida fantástica. E eu concordo. Se não é a melhor partida do Pulgar com a camisa do Flamengo, é top 3, gente. É top 3. Então a minha nota. É melhor. Pra mim, a nota do Pulgar. Ah, porque ele teve uma atuação fantástica defensivamente, né? Porque aí você leva isso muito, obviamente. Óbvio. No Primeiro volante, meu. Primeiro volante. Assim, minha nota pro Pulgar é. Falar igual falam no carnaval. 10. É 10 pro Pulgar. Não tem outra nota, gente. De verdade. Pois é, hoje. Cara, a atuação do Pulgar hoje é um negócio absurdo. Absurdo. Vamos lá, nota para De La Cruz. Eu começo com De La Cruz. De La Cruz muito bem hoje, cara. Muito bem. É porque teve muita gente hoje jogando muita bola. Pois é. Cara, o De La Cruz fez um jogaço. Tanto defensivamente quanto ofensivamente. Eu falei que o De La Cruz chegou, no mínimo, 3 vezes tentando atacar a última linha do Corinthians. 2 no primeiro tempo e uma no segundo. No primeiro tempo, infelizmente, ele não recebeu esses passes. Porque ele tava... Cara, ele tava muito bem. No segundo tempo, tem a jogadaça do De La Cruz no jogo, né? Que, assim, a jogada é dele, gente. É uma jogada coletiva? É uma jogada coletiva. A jogada é dele. Pedro devolve porque ele não consegue fazer o gol. Muito bem na defesa, muito bem posicionado, muito concentrado, bem nos duelos, quando tinha que ser duelo tanto aéreo quanto no chão. Então, assim, o De La Cruz voltou a ter grandes atuações, e vou repetir, não é desta vez. O De La Cruz já tem pelo menos uns 5 jogos que o De La Cruz está fazendo ótimas atuações, tá? Ele é um dos melhores jogadores do Flamengo, meu top 3 de melhores jogadores do Flamengo, desde que começou o Campeonato Brasileiro e Libertadores. O De La Cruz está jogando muito bem. Ainda pode jogar mais? Pode jogar mais. Pode marcar gols? Pode marcar gols. Mas isso vai depender de uma mudança tática do Felipe Luiz, onde tentar dar mais liberdade para o De La Cruz pisar na área, como aconteceu no jogo de hoje. Eu quero ver mais o De La Cruz podendo pisar na área. Então a minha nota pro De La Cruz é 8,5. Vamos lá. Grande atuação do De La Cruz. Grande atuação do De La Cruz. Muito bem na marcação. E aí entra o que eu falei. O Flamengo marcando no campo de ataque faz De La Cruz e Eric Pulgar ficar toda hora pisando lá no campo de ataque. Exatamente. E aí ali eles se destacam. E o De La Cruz foi exatamente a mesma coisa. E eu acho que um ponto que eu acho que é bom destacar do De La Cruz, que já dá para ver, hoje deu para ver isso, e vem dando para ver nas últimas semanas, nos últimos jogos do Flamengo. O De La Cruz está sendo um jogador que está indo além do... ele dá um bom passe. O De La Cruz dá um bom passe. O De La Cruz participa do jogo. Não. Agora... O De La Cruz está sendo um jogador que está aparecendo no meio de campo. Você vai observar. Está se destacando. E um destaque com passes diferentes. O De La Cruz hoje, com o Eric Pulgar, com o Arrascaeta. Gente, vou repetir o que eu falei na hora que eu estava analisando o jogo. Cara, eles trocavam passes com uma facilidade. O tal do domina e passa, ou já nem domina e passa de uma vez? Porque tem, domina e passa. Não, agora passa, domina. No lance do de primeira, você falou, o tic-tac. Não, a gente tinha feito isso antes. Antes de ter esse lance aí, eu acho que é antes. Gente, no meio de campo, pelo lado esquerdo, no segundo tempo, pelo lado esquerdo. Tenta lembrar alguém aí. Pelo lado esquerdo. Tá Arrascaeta, tá De La Cruz, tá Eric Pulgar, e Ayrton Lucas, não sei se o Arrascaeta.
Gente, eles trocam passes com uma tranquilidade. O time do Corinthians ali só ficou correndo atrás. Gente, assim, uma tranquilidade na troca de. Ah, qual foi? Tic-tac. Tic-tac, gente. Não sem brincadeira, gente. O meio campo do Flamengo hoje brincou de jogar futebol. Entendeu? Assim, atuação sensacional. E eu falei, o De La Cruz quase faz um gol incrível no Maracanã. E aí seria gol coletivo. Eu vou mentir, não. Aquela jogada espetacular do De La Cruz que ele finaliza, que é uma jogada individual, ele vai tocando pros seus companheiros, toca, até finalizar. Juro, me lembrou muito uma jogada que o Flamengo fez no jogo contra o Vélez, quando o Dorival era treinador do Flamengo. Cara, o adversário parecia totó, parado. E os jogadores do Flamengo hoje, claramente você via, os jogadores estavam perto um do outro, trocando passes curtos. Mas daí entra aquela questão que eu falei. Quando você, por muito tempo no jogo, marca pressão, você recupera a posse da bola. E com isso você tem vários jogadores no campo de ataque. Você não precisa ficar correndo atrás do adversário. Você recupera a bola e aí tem atacantes, meias, todo mundo, os laterais, todo mundo, às vezes até os zagueiros no campo de ataque. E aí tem um monte de gente um perto do outro, porque tá todo mundo no ataque, menos o goleiro. Os jogadores, tem um monte de jogadores perto um do outro, no mesmo lado de campo. Então tá todo mundo muito perto. E assim, partidaça do De La Cruz está cada vez se destacando mais e está sendo o jogador que a gente esperava. Então concordo com você. Tá fazendo com certeza, já tinha feito um final de campeonato carioca excelente. As finais dele, para mim, tinha sido o melhor jogador do Flamengo. Também. E para mim tá fazendo um excelente começo de Campeonato Brasileiro e de Libertadores. Lembrando que foi o melhor jogador do Flamengo na partida contra o Central Córdoba. Jogou muito e fez o gol. Então, assim, mais uma excelente partida do De La Cruz. Eu vou falar o que você falou. A nota dele só não é maior porque tem muita gente que jogou muito aqui. Exatamente. Entendeu? Então a nota para ele vai ser 8,5. Eu acho que a gente tá quase repetindo as mesmas notas, hein? Pois é. Próximo, Gerson. Vamos lá, Gerson. Outro que jogou demais. É o que eu falei, cara. Tô repetindo a minha nota. O Gerson, é o que eu falei. O Gerson, ele é um jogador. Eu não canso de dizer isso. Todas as vezes que Gerson e Wesley jogam bem, o Flamengo joga bem. Dificilmente o Gerson e o Wesley jogam bem, o Flamengo não joga bem. Cara, o lado direito do Flamengo é incrível. Quando o Gerson e o Wesley estão jogando muito. Um minutinho. Quanta nota que você deu pro De La Cruz? 8,5. Ah, tá. É porque aqui tá. Tá, tudo bem. Entendeu? E assim, o lado direito do Flamengo joga bem, o Flamengo joga bem. O Gerson, o Wesley, De Arrascaeta, e às vezes tinha até um outro jogador do Flamengo caindo mais pelo lado direito no primeiro tempo. Gente, eles estavam trocando passes tranquilos. E eles ali, o Corinthians, e não é que o Corinthians estava marcando mal, não. Não estava marcando mal naquele momento ali, posicionado. Só que assim, a troca de passes dos três e a qualidade de De Arrascaeta, de Wesley e de Gerson faz quebrar a linha de marcação do adversário. Aí o adversário corre atrás. E foi exatamente isso que estava acontecendo. E eu falo novamente, o Gerson é um jogador fundamental para o estilo de jogo do Flamengo na saída de bola. Ele é um jogador que só pelo físico dele, pela qualidade dele no passe e no drible dele, ele quebra a linha de marcação do adversário. Por quê? Porque ou o adversário faz falta nele ou ele passa. E aí, ao passar, ele tem o campo todo à frente e encontra os jogadores do Flamengo livres ou então com mais espaço para receber a bola. E o gol do Flamengo acontece exatamente isso. O primeiro gol do Flamengo é isso. O Gerson, o passe é do Arrascaeta. Mas quem que faz a jogada e tira a marcação do Corinthians é o Gerson. E aí ele tira a marcação do Corinthians e deixa o Arrascaeta tranquilo ali no meio de campo, passado, deu um passe pro Everton Cebolinha, e depois o Everton Cebolinha faz a jogada e faz o gol. Então, assim, nota pro Gerson, eu ia dar 8, mas não vou dar 8 não, vou dar 8,5 que ele merece. Não acredito que ela vai trocar até agora a única nota que a gente tava indo tudo certinho. Só que ele chegar nos 11 finais e eu falar assim, pela primeira vez na história, ia chegar assim, ó, na primeira vez na história, a gente botou as mesmas notas nos 11 iniciais. Então vai ser a primeira vez na história. Aí ela vai lá e troca. Brincadeira. Nota 8,5 pro Gerson. Bom, a minha nota pro Gerson é 8.
inacreditável. A atuação do Gerson é muito, gente, muito boa. Vou falar de novo, ele só não tira uma nota maior porque teve gente que foi melhor. Mas a atuação do Gerson é muito boa. Hoje sim é o Gerson de 2024. Hoje sim, o Gerson estava muito bem nos duelos físicos. Ele praticamente abre o espaço tanto para o Arrascaeta quanto para o Everton Cebolinha no primeiro gol, quando ele domina, gira e deixa o Arrascaeta na boa. Só para o Arrascaeta caminhar um pouquinho com a bola e passar para o Everton Cebolinha e correr para frente do gol do Corinthians. Então, assim, ali, primeiro ponto do Gerson. Segundo ponto que eu quero destacar do Gerson. Gerson, fantástico, ajudando na marcação o Wesley pela direita. Se o Wesley não sofreu mais, melhor dizer, o Wesley não sofreu nada, melhor destacar aqui. É porque eu acho que assim, o Corinthians, especialmente quando teve o Depay, Memphis Depay. Exatamente. Memphis Depay tava caindo muito pela esquerda. Exatamente. O Gerson ajudou muito o Wesley daquele lado, e é por isso que o Wesley não sofreu nada praticamente no jogo daquele lado, do lado dele, do lateral direita. E outra coisa que eu quero destacar, o Gerson hoje estava assim, fantástico na troca de passe. Seja na defensiva, na parte defensiva, seja no ataque. Ele realmente estava hoje calibrado quando o assunto foi passes. Aquela troca de passes dele com Wesley e com o Léo Ortiz é assim, gente, chega a ser ridículo os jogadores do Corinthians tentando roubar a bola de Wesley, de Léo Ortiz e de Gerson, como você mesmo falou. O Gerson, por conta do físico dele, ele consegue proteger a bola absurdamente. Aí eu falo assim, não tem pra onde passar a bola. Peraí que eu vou dar de letra aqui. Pois é. Absurdo, cara. Absurdo o que o Gerson fez nesse lance. Então, só não tira mais porque teve gente hoje que fez a atuação da vida. Quanto ficar a camisa do Flamengo. Né, Pulgar? Né, senhor de Arrascaeta? Não, de Arrascaeta. Eu não sei. Olha, eu vou falar. Vocês sempre vão pegar o exemplo da partida do Arrascaeta contra o Goiás, que ele participa de 5 gols. Mas, gente, hoje eu vou falar uma coisa pra vocês e o próximo vai ser o Arrascaeta. Então eu já vou começar a falar começa já, porque você é Cara, então vamos lá, nota por de Arrascaeta. Eu não consegui. O Arrascaeta hoje não errou nada. Eu brinquei aqui quando o Flamengo enfrentou o Central Córdoba, que eu disse que se o Arrascaeta subisse no ônibus com a perna direita, ele iria cair. Porque ele não conseguia fazer nada naquele jogo. O Arrascaeta hoje, ele não errou um passe. Gente, é impossível que a estatística esteja... Se a estatística estiver dando um erro de passe do Arrascaeta, não existe. É mentira da estatística. Eu tô brincando. O Arrascaeta hoje estava... Qual é a sua sensação? Não, cara, não tem como. O Arrascaeta hoje parecia que estava voando em campo. O homem estava em todos os lugares. Tinha hora que eu vi ele pela direita, tinha hora que eu vi ele pela esquerda, tinha hora que eu vi ele por dentro. Cara, eu não tô brincando. Eu tô assustada com a atuação do Arrascaeta hoje. Assim, eu sei que o Arrascaeta tá fazendo um início de campeonato brasileiro espetacular. É o artilheiro até algum momento que eu saiba. Enquanto estou fazendo a live, ele... Tá tendo jogo no Campeonato Brasileiro. não está tendo jogo no Campeonato Brasileiro. Então, eu não sei. Ele tem 5 gols. E, se eu não estou errada, 3 assistências no Campeonato Brasileiro. Gente, o que esse homem jogou hoje é para estar nos livros da história de Arrascaeta. Então, assim, vamos pegar top 10 de grandes partidas de Arrascaeta. Essa atuação vai estar lá. Ah, não é a melhor? Vai estar lá no top 10. Porque o Arrascaeta hoje só não fez chover. Então, a nota dele é 10. 10. Que atuação, cara. Eu tô chocada com ela. De verdade. Algum rubro-negro, por favor, faça aí um vídeo da atuação do Arrascaeta contra o Corinthians. Por favor. Eu quero dar RT lá no X, por favor. Sejam legais aí. Se alguém der, eu vou lá dar... se alguém fazer o compilado lá, eu vou dar o RT. Vou dar o RT. Vamos lá. Retweetar. Vamos lá. De Arrascaeta. Gente, eu não queria que o Arrascaeta fosse substituído no jogo. Eu queria ver mais. Eu queria ter visto 90 minutos de Arrascaeta. Então, Felipe Luiz, não era pra ter tirado o Arrascaeta. Críticas para Felipe Não Luiz. era pra ter tirado o Arrascaeta. É brincadeira. É brincadeira. Mas assim, gente, o Arrascaeta, basicamente, um gol, uma assistência, um gol sofrido. Ou um pênalti sofrido. Só isso. Repito, um gol, uma assistência, um pênalti sofrido. Até os cruzamentos hoje estavam... Caramba, o Arrascaeta fez uma partida sensacional.
O Arrascaeta tava driblando. O Arrascaeta tava dando passes curtos incríveis. O Arrascaeta tava dando passes longos impressionantes. Gente, como a Mariana me disse, o Arrascaeta tava em todos os lugares do campo. Ele estava no meio para fazer o gol. Ele estava lá na direita para jogar junto com com o Gerson e o Wesley. Ele estava lá pela esquerda para ajudar o Everton Cebolinha e o Ayrton Lucas quando passava. Gente, o Arrascaeta estava em tudo quanto é lugar. Gente, a atuação do Arrascaeta hoje foi uma obra de arte. Sem brincadeira. O que o Arrascaeta jogou hoje, eu estava absolutamente encantada com a atuação do Arrascaeta. Quando eu vi o Felipe Luiz chamar o Luiz Araújo, eu fiquei, não, Arrascaeta não. Eu falei, não, gente, 15 minutos. Não tira a Arrascaeta, não. O cara tá jogando muito. Ah, esqueci de mencionar. O Arrascaeta chutou a bola no travessão, tá? Só pra mencionar que eu esqueci aqui. Ele chutou a bola no travessão, que seria outro gol. Gente, quando o Felipe Luiz chamou o Luiz Araújo, eu fiquei, não tirou o Arrascaeta, não tirou o Arrascaeta. Quando ele não tirou o Arrascaeta, eu fiquei muito feliz. Caramba, gente, o Arrascaeta hoje ele nos lembrou porque ele é o camisa 10 da Gávea. Hoje, a camisa 10 do Flamengo tá muito bem representado. É assim, era o Arrascaeta que estava jogando. Mas se falasse que podia ser o Zico, a gente acreditava. Eu posso estar exagerando? Com certeza. Porque o Zico é outro patamar. Mas assim, a atuação do Arrascaeta hoje é a atuação de Zico, gente. Sem brincadeira. Hoje ele fez a camisa 10 da Gávea parecer Zico. Jogando. Aqui em 2025. Sem brincadeira. Gente, o Arrascaeta jogou muito. Então, assim, quando ele saiu, acho que até bate palmas. A única coisa que o Arrascaeta hoje merece é palmas. E, assim, nada diferente. Acho que a gente aplaudiu. Acho que eu aplaudi algumas vezes durante os 90 minutos. Eu aplaudi, eu acho que quando o Arrascaeta foi substituído. Então, não poderia ser diferente. Nota 10 para de Arrascaeta. Craque, e já falo logo de agora, para mim, o craque do jogo. Tá? Já vou falando aí. Tem as enquetes aí, a enquete aí no X. O meu também. Tá aí na nossa rede social. Tem a enquete aí aqui na live. Então, vocês aí que estão vendo, que estão acompanhando aí, podem votar aí na enquete daí. Para mim, o craque do jogo é Arrascaeta. Nota 10. Vamos lá. Nota para Everton Cebolinha. Eu começo. O Everton Cebolinha hoje fez um jogo bom. Muito bom. Não ficou tomando decisões erradas, como às vezes acontece com os atacantes do Flamengo. Acho que hoje ele fez um jogo bem bom. Dá para dizer assim. Não ficou tomando decisões erradas. Não ficou tentando drible e perdendo a posse da bola várias vezes, como acontece diariamente quando o Everton Cebolinha faz jogos ruins. Que quando ele faz jogos ruins, ele perde a posse da bola várias vezes. E não foi isso que ele fez, muito pelo contrário. Foi um jogador que recebeu a bola, tentou um drible para a esquerda, recebeu a bola, cortou para dentro e fez o gol. E aí entra na questão que eu falo, ele tem que acertar mais essas finalizações dele. Porque essa jogada do Everton Cebolinha, puxar para centro do campo e finalizar, ele vai muito bem. Só que na maioria das vezes ele finaliza e a bola passa por cima do gol. Então ele precisa acertar mais essas finalizações, porque se ele acertar mais essas finalizações, ele vai aumentar o número de gols dele no Flamengo com certeza. E provavelmente pode se tornar até o atacante de lado de campo do Flamengo que mais vai fazer gols. Só que ele precisa acertar mais essas finalizações. E aí ele conseguiu acertar, fazer um bom jogo coletivamente com o time, acertando os passes, não perdendo a posse da bola várias vezes. E assim, e se eu falei que o Michael, para mim, embora tivesse participado muito dos jogos que ele jogou de titular, eu não acho que o Michael participou muito do jogo, mas errou muito. Pra mim não teve uma atuação como não acertou, não fez, errou muitas tomadas de decisões, não finalizou bem pro gol. E o Everton Cebolinha não, pra mim hoje é o contrário. O Everton Cebolinha hoje aproveitou a oportunidade de ser titular. Ele fez um jogo muito bom, quase não cometeu erros, seja perder a posse da bola, pelo menos eu não observei isso tantas vezes. Tem uma vez só. Ele acertou, ele fez um bom jogo coletivamente, acho, só que tem que voltar mais para ajudar na marcação, especialmente no primeiro tempo. Porque no primeiro tempo, aquele momento que o Corinthians foi
melhor que o Flamengo, foi o melhor momento do Corinthians, do Everton Cebolinha, tinha que voltar mais para ajudar o Ayrton Lucas na marcação, então isso é algo que fica já pro futuro, porque provavelmente ele deve ser titular nos próximos jogos, ou pelo menos no próximo, até pela atuação. O próximo não sei, porque vai ser... Vou dar para ele. Eu tô falando do Campeonato Brasileiro. Do Campeonato Brasileiro ele deve ser titular, porque jogou demais. E fez um gol importantíssimo, que foi o que abriu o placar, e fez um golaço. Então, assim, o Everton Cebolinha hoje fez uma atuação que me faz pensar assim, ele merece agora uma sequência de titular. Sabe por quê? Porque ele teve uma oportunidade, ele aproveitou a oportunidade, fez um gol, jogou bem e, para mim, merece seguir de titular nos próximos jogos, até porque, como eu já falei, a ponta esquerda do Flamengo hoje não tem ninguém que é titular absoluto. Então, hoje o Everton Cebolinha fez um jogo que eu espero ver mais do Everton Cebolinha. Então, a nota para o Everton Cebolinha é nota 8. Bom, a minha nota para o Everton Cebolinha também é nota 8. Ele já tinha entrado bem no jogo contra a LDU e eu acho que hoje ele deu uma opinião, com certeza que é hora do Felipe Luiz dar uma chance para ele, porque ele teve uma atuação que o Michel não conseguiu ter nos 3 jogos em que foi titular no Campeonato Brasileiro. Além do gol que ele faz, o Everton foi muito participativo do jogo. Eu concordo que defensivamente ele deixou a desejar, principalmente no primeiro tempo. Acho que eu nem tiraria ele de campo, essa que é a verdade. Não teria tido Ele estava muito bem, tanto na troca de passe quanto na movimentação pela esquerda. Estava confiante, muito confiante. Eu estava vendo o Everton realmente acreditar que ele poderia concluir as jogadas. E eu concordo que o Everton Cebolinha precisa tentar mais finalizações e acertar essas finalizações. Eu acho que o ponto nem é tentar mais, ele tenta. Só que ele erra demais, tem que melhorar as finalizações. O Cebolinha tem qualidade para marcar mais gols. O número de gols do Everton Cebolinha no Flamengo é muito ruim. É muito ruim. E ele tem qualidade no chute para poder marcar mais gols. Mas para isso, ele precisa aprimorar esta finalização e ganhar confiança, que no futebol, confiança é muito importante. Jogador confiante faz coisas que a maioria não vai fazer. E a gente necessita que o Everton melhore, porque a ponta esquerda é uma grande dúvida para o Flamengo. Muitos já passaram por ali e nenhum estão conseguindo corresponder. Ao menos no dia de hoje, eu tenho certeza que o Felipe Luiz está muito contente com a atuação do Everton Cebolinha, assim como eu estou. Então, a minha nota para o Cebolinha é nota 8. E só para dizer, o gol dele foi um golaço. Pois é. Aí eu comentei que foi um golaço. Vamos lá, próximo, Pedro. Bom, que diferença é o Flamengo com o Pedro? Que diferença? Ele marca gols, ele dá assistência, ele domina de costa, ele dá passe de letra, ele deixa o companheiro na cara do gol. O Pedro é inacreditável, gente. Eu só quero que o Pedro fique bem, 100% bem. Porque esse time é uma coisa com o Pedro, outra sem o Pedro. É inacreditável. De verdade. Que sorte a gente tem de ter um jogador como o Pedro. Feliz pelo Pedro ter conseguido jogar pela primeira vez durante os 90 minutos. Eu nem achava que. Não, 90 minutos não. Desculpa, 90 minutos não. Não, grande parte do jogo. Começar a partida, é isso que eu quis dizer. Falei uma coisa e pensei em outra. Começar a partida, ele jogou. Gente, jogou quase 75 minutos. Foi de 73, 75 minutos, quase mas aí. E no final, nos últimos 10 minutos, você já percebeu que ele estava mais descansado. E mesmo. No final estava até com cãibra. E a finalização do Pedro no gol. Aí, Pedro, eu que falo que você não bate bem pênalti. Claro que você estava cansado. Dessa vez você falou, é o Hugo do outro lado, né? Então vou meter o pé na bola e vou fazer o gol. Fantástica a atuação do Pedro. Eu vou falar assim, melhor atuação. Pedro teve tantas atuações fantásticas na carreira pelo Flamengo. Só lembrando uma. Flamengo 0, Vélez 0, Flamengo 4. Tem Flamengo contra o Tolima, aqueles 4, 5 gols. Então, assim, o Pedro, eu acho. No dia que o Pedro encerrar a carreira no Flamengo, ou ele se aposentar, quando a gente for fazer o top de grandes atuações do Pedro, gente, eu queria dizer que vai ser top 50. Tá? Então, nota 10 pro Pedro. Vai ser top 50. Top 50, pô. Pelo amor de Deus. O Pedro é difícil assim. O Pedro é aquela assunto assim. O Pedro melhor atuação com a camisa do Flamengo. Ih, não esquece, não vai dar. Igual eu falei, o Pedro, quando o Pedro joga mal, que é surpreendente. Ele é tão regular. Que absurdo, cara. Absurdo. Por isso que eu chorei quando o Pedro selecionou. Então, vamos lá. Acho que eu e toda a torcida do Flamengo.
Vamos lá. Vai ver daquele. Ih, o Pio. Vamos lá. Pedro, o que dizer desse jogador de futebol? O Pedro, eu já falei, o Pedro, ele merece todo o sucesso no Flamengo, porque ele demorou para ser titular desse time. E quando ele foi titular, ele agarrou essa oportunidade. E olha que quando ele estava no banco, ele já estava muito bem, marcando muitos gols. Mas depois que ele se tornou titular, ele agarrou essa oportunidade e falou: assim, ó, eu e mais 10. Sim, só um treinador que passou pelo Flamengo desde então. Sim, e que deixou a gente ignora. A gente ignora. E aí, continuando, sobre o Pedro no jogo de hoje. Assim, gente, eu acho que não é para surpresa de ninguém que o Flamengo é um time 1000 vezes melhor com o Pedro do que sem o Pedro. 1000 vezes melhor. Mil vezes melhor. O que o Pedro entrega para o jogo do Flamengo é impressionante. É assim, o básico que já é uma coisa importante. O básico o Pedro traz eficiência na finalização. Ele pode, por exemplo, um jogo como foi contra o Vasco, ele teve 2 ou 3 finalizações, não conseguiu fazer o gol. Mas na maioria das vezes, se ele tiver 2, 3 finalizações, ele vai fazer um gol. Entendeu? E hoje não foi diferente. O Pedro é um jogador que tem muita qualidade na finalização. Ele é muito eficiente nas finalizações. E o Pedro é muito mais do que um camisa 9. O Pedro é um jogador que tem qualidade no domínio, é um jogador que ganha duelos aéreos, é um jogador que consegue fazer o pivô. Hoje, quantas vezes o Pedro fez o pivô, dominou a bola e deixou a bola para o jogador do Flamengo finalizar? Ele fez isso no gol do Arrascaeta, ele fez isso no passe para o De La Cruz finalizar e o Hugo Souza fazer a defesa. Ele deu, não sei se ele deu passe, não lembro se foi para o Wesley. Então, assim, o Pedro é muito mais do que um camisa 9. Então, é por isso que o Pedro faz muita falta para o Flamengo e seria para qualquer time. Por quê? Porque o Pedro, além de marcar muitos gols, ele faz o Flamengo ser um time melhor. Por quê? Porque ele faz os companheiros ao lado jogar um futebol melhor. Porque ele deixa os jogadores, os companheiros, em posições boas no campo para receber a bola. Seja ele fazendo um pivô, seja ele dando um ótimo passe. Então, assim, o Pedro é um jogador, e é o que eu falo, tem vários bons camisas 9 do futebol brasileiro. Tem vários, gente. No futebol brasileiro hoje está com vários ótimos camisas 9 que marcam muitos gols. Só que por que eu digo que o Pedro é o melhor? Porque quem é tão bom quanto o Pedro na qualidade? Aí você fala assim, o Hulk. O Hulk não. O Hulk pode jogar como camisa 9 e ser centroavante, mas o Hulk não é centroavante. Entendeu? Então, assim, na qualidade técnica, o Hulk é comparável ao Pedro. Só que como o Hulk não é centroavante, embora jogue de centroavante, ele não é centroavante. Na carreira dele, ele, por exemplo, não era centroavante. No Atlético Mineiro, agora ele joga de centroavante. Mas eu lembro muito bem que o Hulk no Porto era, acho que era ponta direita. Então, assim, camisa 9, centroavante, gente, não tem centroavante melhor que o Pedro no futebol brasileiro. E não é por questão de marcar gols. Que, como eu falei, no futebol brasileiro tá cheio de bons atacantes que marcam gols. É que o Pedro, tecnicamente, é de outro nível. Entendeu? Então, assim, o Pedro não só entrega gols para o Flamengo, o Pedro faz o time do Flamengo ser melhor. Então, assim, eu realmente espero que o Pedro fique bem a temporada toda, bem fisicamente, e consiga ter cada vez jogar mais e mais minutos, porque é aquilo que eu falei. Existe um Flamengo com o Pedro e existe um Flamengo sem o Pedro. Entendeu? Então é basicamente isso. Próximo. Esqueci de comentar, gente. Nota pro Pedro, nota 10. Pô, Próximo. nota 10. Vamos lá. Já estava esquecendo, já falou, acabou. Vamos lá, nota para Luiz Araújo. Bom, minha nota para o Luiz Araújo é 7. Acho que o Luiz Araújo entrou bem. Acho que o Luiz melhorou a marcação e ajudou o Ayrton Lucas ali do lado de defesa, do lado esquerdo. Acho que o Luiz Araújo entrou com bem. Esqueci até a palavra que eu ia se movimentando bem. Não era essa palavra que eu ia utilizar, não. Motivado. Essa é a palavra que eu ia utilizar. Entrou motivado, atacando, defendendo, muito bem na troca de passe. Eu gostei do Luiz Araújo, mesmo jogando pela esquerda. Nota 7. Eu realmente gostei do Luiz Araújo. Não, pra mim não tem nota. Eu vou colocar. Vamos lá, nota para o Luiz Araújo. Vamos lá. Eu achei que o Luiz Araújo entrou bem, concordo. Ele melhorou até a marcação do Flamengo ali pelo lado esquerdo.
e participou bem do jogo pelo lado esquerdo. E olha que o lado esquerdo nem é o melhor lado dele. Mas, assim, foi bem nos dribles. Teve uma jogada dentro da área que ele driblou o jogador do Corinthians. O jogador do Corinthians, eu acho que cai no chão. Acho que foi ele que fez essa jogada. Então, assim, ele participou bem do jogo, manteve a qualidade do Flamengo ali pelo lado esquerdo. O Everton Cebolinha jogou bem pelo lado esquerdo. O Luiz Araújo entrou e manteve. Senão, obviamente, não ganhou a mesma nota que o Everton Cebolinha, porque o Everton Cebolinha jogou mais tempo e o Everton Cebolinha fez um gol. Obviamente. Mas eu acho que ele manteve o bom nível do lado esquerdo do Flamengo hoje ali, pelo lado esquerdo. Então, acho que o Luiz Araújo foi bem. Então, nota 7 para o Luiz Araújo. Nota agora para o Gonzalo Plata. Vamos lá. A minha nota para o Gonzalo Plata é 6. Acho que o Luiz Araújo entrou melhor no jogo que o Gonzalo Plata. Ele participou de alguns lances. Não sei se ele chegou a finalizar alguma vez pro gol, não sei. Mas participou ali do jogo com o time do Flamengo, conseguiu manter o Flamengo no campo de ataque, bem na troca de passes, participando ali do jogo. Mas como eu acho que o Luiz Araújo entrou melhor no jogo, não que uma coisa tenha alguma coisa a ver com hoje, mas a ver com outra, mas eu acho que o Gonzalo Plata participou, teve menos destaque que o Luiz Araújo nos minutos que entraram. Então, eu acho que nota para o Gonzalo Plata, nota 6. Bom, a minha nota para o Plata também é 6. Eu concordo que eu acho que o Luiz Araújo entrou melhor. Porém, o Plata conseguiu fazer com que o Flamengo mantivesse a força ofensiva. O Plata entrou por dentro, né? Acho que sim. Ele entra no lugar do Arrascaeta. O Flamengo até diminuiu o ritmo, até porque quando o Arrascaeta sai junto com o Pedro, e ali foi o minuto 35, 36, mais ou menos, alguma coisa assim, 33, sei lá, alguma coisa assim. Logo após o pênalti cobrado por Pedro, o Flamengo obviamente diminuiu o ritmo. Então, minha nota pro Plata é 6. Vamos lá. Maria não deu nota pro Bruno Henrique. Não, eu não dei nem pro Bruno, nem pro Matheus, nem pro Alan. Tá. Não terá nota aqui minha, não terá nota pro Matheus Gonçalves, nem pro Alan, que entrou já na reta final. Mas pro Bruno Henrique eu vou dar nota, até porque ele entrou junto, se eu não me engano, com o Gonzalo Plata. Vamos lá. Minha nota, falo pro Bruno Henrique. Eu gostei do Bruno Henrique, entrou bem no jogo para mim. O Bruno Henrique, ele estava fazendo uma jogada que eu acho muito interessante, que eu acho que o Bruno Henrique tem essa qualidade e ele tem que fazer mais isso. O Bruno Henrique estava se posicionando e correndo nas costas da última linha de marcação do Corinthians. Tanto que em 2 oportunidades, se eu não estou errado, o Bruno Henrique recebe a bola e consegue a finalização para o gol, se eu não me engano, 2 vezes. Uma eu acho que estava impedido, mas aí não deram impedimento, alguma coisa assim. E a outra ele finaliza, não lembro se o Hugo faz a defesa. Não, acho que ele chuta a bola na rede pelo lado de fora. Eu acho que é isso. Então, assim, ele entrou bem, entrou se movimentando bem, tanto que correndo nas costas da linha de marcação do Corinthians 2 vezes eu acho que ele consegue a finalização. Uma, o Hugo Souza faz a defesa, e aí deram impedimento, então não vai entrar nas estatísticas. E a outra eu acho que ele finaliza para fora. Então, eu gostei da entrada do Bruno Henrique no jogo. Nota para ele é 6,5. E aí, Matheus Gonçalves e Alan entrar já na reta final, sem nota para eles. Posso falar? Pode. Antes de encerrar a live, eu queria destacar que, pelo 5º jogo seguido, o Flamengo não tomar gol Eu ia comentar isso aquela hora. No Campeonato Brasileiro. O Flamengo não tomou gol contra o Corinthians, não tomou gol contra a LDU, não tomou gol contra o Vasco, não tomou gol contra o Juventude, não tomou contra o Grêmio. Então, 5 jogos seguidos que o Flamengo não toma gol. Ótimos números defensivos do Flamengo. É bom destacar aqui que quando a gente falou que o sistema defensivo estava tomando gol nos primeiros 4 jogos, tanto do Brasileirão quanto da Libertadores, 4 primeiros jogos das 2 competições, o Flamengo tinha tomado 3 gols tinha tomado em 3 jogos gols, e só em um que não. Então tem que destacar aqui que a parte defensiva do Flamengo melhorou muito nos últimos jogos. Pois é, eu ia comentar isso aquela hora, antes das notas individuais, eu ia comentar isso. O Flamengo é óbvio que em um jogo ou outro o Rossi faz uma grande defesa, como fez hoje, como fez contra o Grêmio. Teve um outro jogo que eu não estou me lembrando, que ele também fez uma ótima defesa. Mas você vê claramente que os adversários não têm tantas grandes chances, não conseguem tantas finalizações difíceis, ou que o Rossi tenha que fazer defesa. E como você mencionou, o Flamengo não tem sofrido gol. Então, assim, muito destaque para o sistema defensivo do Flamengo. Também, obviamente, para o Felipe Luiz, que tem feito um time que consegue ter a posse da bola, e aí o Flamengo tem a posse da bola, e se com a posse da bola o Flamengo consegue se defender com a posse da bola. Também destaque para Eric e para o Gaí de la Cruz, que estão muito bem na marcação no meio de campo. Hoje fizeram um ótimo jogo na marcação. E é aquele negócio, o sistema defensivo do Flamengo, hoje, dá para dizer tranquilamente, tem muita qualidade. Tem muita qualidade, gente. O Wesley é lateral direito do futebol brasileiro. Tem o Alexandro, que, o Alexandro, ele não joga mal.
O Alexandre joga mal. O Alexandre deve ter, na carreira pelo Flamengo, ele deve ter um jogo ruim, 2 jogos medianos e o resto bom para excelente. Entendeu? É basicamente, o do Alexandre é basicamente isso. Ele é basicamente isso. E aí você tem um Léo Ortiz, que é o melhor zagueiro do futebol brasileiro, assim, eu acho que impressionante. E o Léo Pereira tem conseguido, tirando o jogo do Deportivo Táchira, que Ele tem tido ótimas ele tem atuações. tido ótimas atuações em 2025 e o Danilo também tem jogado bem. Então, assim, vai ser uma boa disputa ali para quem vai ser titular com E o o Ayrton Flamengo. Lucas melhorou nos últimos 2 E o Ayrton Lucas fez 2 ótimos jogos, então dá para dizer, dá para entender porque o Flamengo não tem sofrido gols. Então, assim, se eu cheguei a dizer que o Flamengo, tá sofrendo gol agora nos jogos que importa do Campeonato Brasileiro e Libertadores, o Flamengo já parou de sofrer gol e já tem uma sequência aí de jogos sem sofrer gol. E o Flamengo tem atuado muito bem defensivamente, tanto quando tem a posse da bola para sair jogando, quanto na marcação. Então, ótima. O Flamengo tem atuado muito bem defensivamente. Bom, o flamenguista disse: Felipe Luiz foi muito bem no jogo de hoje. Ele lembrou o Mr. JJ. Baita jogo. Vamos, Flamengo. Realmente, flamenguista, hoje o time do Flamengo jogou muita bola. Realmente lembrou os melhores momentos de Flamengo de Jorge Jesus. Maiara vai encerrar a enquete ali para ver quem venceu. Vamos encerrar a enquete aqui. E, ao que parece, quem venceu foi o Pedro. Pedro venceu com 44% dos votos. Isso. O de Arrascaeta ficou em segundo, com 33%. Eric Pulgar em terceiro, com 22%. E o Everton Cebolinha não recebeu nenhum voto. Pois é. Vamos ver aqui. Você quer comentar aqui, ou desse aqui, ou não? Não. Então é isso, gente. Como a gente sempre diz, é sempre muito bom estar aqui comentando, narrando, falando sobre o Flamengo. É o que a gente sempre comenta. Se inscreva no canal, deixe o seu like que vai ajudar demais a gente. Amanhã, se tudo der certo, terá live de noite e nós vamos comentar muito sobre esse jogo do Flamengo contra o Corinthians. Vamos comentar qualquer coisa que mais ocorrer no dia de amanhã. Obviamente. Notícias, no caso, isso. E já se preparar. Não sei se já vão começar a iniciar a falar do jogo da Copa do Brasil, mas eu acho que ainda não, porque amanhã ainda é segunda-feira, o jogo é só quarta. Mas não, é quinta. É quinta? Ih, então ainda tá muito longe, então. Então, amanhã a gente deve falar mais sobre esse jogo contra o Corinthians, até porque quando o Flamengo joga bem, a gente vamos falar muito de brasileiro. Tem que falar, exatamente, vamos falar muito de campeonato brasileiro, que aí já vai ter tido todas as partidas, eu acho, que não tem jogo amanhã, eu acho que todos os jogos acabam hoje, ou sábado e domingo os jogos. E a gente vai falar muito de Campeonato Brasileiro, vai falar dessa vitória incrível do Flamengo contra o Corinthians e também de notícias que ocorrer no dia de amanhã do nosso querido Flamengo. Então é isso, gente. Tenham uma boa noite a todos e até a próxima. Bye.